Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando aqui a nossa 9ª aula da nossa imersão de inteligência artificial de uma forma descomplicada. Aqui hoje recebendo um convidado que é o Raul, que eu vou aproveitar que ele está aqui para a gente fazer uma contextualização, tanto para ele quanto para nós, do que a gente está fazendo aqui, qual o processo que a gente está, né? A visão aqui, Raul, a gente tem uma comunidade chamada Liga dos Inovadores, que deixa as pessoas sempre atualizadas com aquilo que elas precisam estar sabendo para poder empreender, para poder viver de uma maneira inovadora e criativa. Dentro desse universo, a gente tem vários programas. Toda quinta-feira a gente tem aula ao vivo, de graça. Amanhã a gente tem, inclusive, sobre agentes de IA, também está todo mundo convidado. A professora Carol, lá da SPM, vai mostrar os agentes de IA em experiência do consumidor. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Mas eu percebi que existia uma necessidade dos nossos membros de terem uma formação um pouco mais focada em inteligência artificial, e eu criei uma trilha que começa lá do início mesmo, mostrando o que são os LLMs, os modelos, e a gente veio, ao longo desse tempo todo, fazendo esse trabalho de entender quais eram os LLMs, um bom prompt, como você usa prompts personalizados, como você pode automatizar criando gems, mais GPTs, e depois a gente veio para o mundo das imagens, dos vídeos, começamos sobre apresentações, storytelling, gestão de mídias sociais, e agora a gente chega nesse momento em que a gente fala de automações, e principalmente automações, às vezes, focado no atendimento ao consumidor através de chatbots. Mas, ao mesmo tempo, a nossa aula aqui é sobre automações de uma forma geral, né? E esse é um tema que todas as outras aulas fui eu que dei, né? E esse é um tema que eu não me sinto confortável. Tenho um conhecimento de algumas plataformas como o Make, que eu já fiz algumas integrações entre o ChatGPT, o Perplexity, e-mail, o Trello, né? Mas são coisas que feitas assim naquele momento que, quando deu certo, graças a Deus deu certo, porque você não tinha totalmente certeza se você estava fazendo aquilo que devia ou não, né? E a minha visão, realmente a minha atividade, ela é menos técnica, assim, de codificação e de sistemas, é mais mesmo de estratégia, de inovação, de empreendedorismo, enfim, de liderança, né? Tenho muitos mentorados aqui, e aí chegou o momento em que eu achei que era melhor trazer um especialista, né? E o Júlio Bessa, que faz parte aqui da nossa comunidade da Liga, indicou o seu nome. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer, né, a sua gentileza e generosidade de estar compartilhando aqui o seu conhecimento, e depois a gente poder entender de você qual a sua visão com relação aí às integrações, né? Como que essas IAs estão se conectando entre si, com o e-mail, com o Google Drive, com o CRM, com outros softwares, né? E aí depois a gente poder simular algumas integrações, e a gente tem a Adriana, que foi uma pessoa que solicitou uma demonstração um pouco de como ela poderia estar usando essa tecnologia para atender, seria um caso de uso para a gente poder investigar um pouco mais. Então, a única coisa que eu te peço é que a grande maioria das pessoas, né, são consultores, são empreendedores, são professoras, são escritores, né, são pessoas, professor de música, não são pessoas que vêm da área técnica. Então, seria legal que você conseguisse, por favor, usar sempre que possível uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, se você quiser mostrar, mesmo que não seja uma apresentação, umas telas, né, tudo é bem-vindo. E quando eu achar que você está falando algo que eles podem estar não entendendo e você não está traduzindo, eu vou pedir a liberdade, eu vou levantar a mão e vou interferir um pouco, porque eu conheço aqui o público
e eu posso fazer as devidas considerações para que todos possam seguir. E, de qualquer maneira, todos aqueles que estão ao vivo conosco, a qualquer momento, podem levantar a mão, né, aí que o Raul, terminando o raciocínio dele, ele para e já também soluciona as dúvidas de vocês. Então, Raul, muito obrigado por estar aqui e a bola está com você, tá bom? Maravilha, Marcelo, obrigado, viu? Eu agradeço já pela oportunidade. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tranquilo? Toda uma maioria com o microfone fechado aí, deve estar barulho do lado de fora aí, mas fica tranquilo. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado, Marcelo, e agradeço ao Júlio Bessa, que ele que me apresentou a primeira vez ao ChatGPT. Então, só para eu poder dar um contexto aqui, né, eu vou contar brevemente a minha história, e daqui a pouco a gente já entra nessa parte para eu explicar como que funciona e como que vocês podem estar utilizando a IA para realmente melhorar os processos das suas empresas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, atender melhor seu cliente, reduzir tarefas repetitivas e, enfim, gerar qualidade de vida para todos os envolvidos, seus funcionários, seus clientes e você. Né? Inclusive, esse é uma missão aqui da minha empresa. Então, vamos lá, eu sou o Raul Dias, eu hoje tenho uma empresa de tecnologia em vendas, a gente implementa sistemas comerciais, CRM, ferramentas, automações de chatbot, automações de processos para empresas que possuem um modelo comercial de conversa. Então, o que é o modelo comercial de conversa? Se a sua empresa ela precisa atender o seu cliente no WhatsApp, tirar alguma dúvida e marcar um próximo passo, por exemplo, uma visita, uma consulta, uma avaliação, um diagnóstico, então a minha empresa pode ajudar você a melhorar o seu processo no geral, tá? Também presta serviço de marketing digital, então a parte também de funis de captação, né, tráfego pago, a gente também trabalha ali com funis de prospecção. Então, no geral, a minha empresa hoje ela está focada em tecnologia para vendas de empresas que precisam de conversar com o cliente para fazer uma venda, beleza? Tá alguém me ouvindo? Alguém vai me dando um feedback aí? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu peço para eles manterem o microfone mudo, porque senão às vezes tem um carro, alguma coisa, e quando o pessoal quiser, eles sabem que podem ligar o microfone. Tranquilo, mas tá tudo bem. Se vocês estiverem comigo aí, tá maravilha. Então, pessoal, como que eu entrei nesse mundo, né? Quem sou eu? Eu tenho uma apresentação que, inclusive, eu já fiz algumas palestras sobre esse assunto, mas acabei de explicar aqui para o Marcelo que a minha esposa ela trocou alguma configuração na conta do Canva e, infelizmente, apagou a maioria aliás, a maioria não, totalmente os arquivos que eu tinha lá. Então, para não ficar só na minha palavra aqui, eu vou vir escrevendo no Word mesmo, tá? Vai ser uma apresentação raiz, sem nada de slide bonitinho, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou digitando aqui os outros pontos, e aí eu posso depois montar um resumo para vocês, eu mando para o Marcelo aí mandar para o grupo, tá? E também vai ter meu contato, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Bom, então já expliquei o que eu faço aqui, a minha história. A minha empresa hoje chama-se Spinosales. Então, como que ela surgiu? Ela surgiu depois de eu já ter quebrado outras 3 vezes. Então, como eu estou cheio de empreendedor aqui me assistindo, alguns de vocês já devem ter passado. É verdade, cuidado aí, Priscila. O segredo é não trocar o seu Canva Pro de equipe, voltar para o Pro, porque aí ele deleta tudo, deu esse problema. Mas, enfim, onde que eu estava? Então, como que eu cheguei aqui? Todos os empresários já devem ter passado por problemas não só financeiros, mas também de desafios operacionais que você é forçado a encerrar as atividades, né? Então, o primeiro passo para fora do buraco é você parar de cavar. Se não dá mais certo, se você não está mais conseguindo ter resultado, não está conseguindo também gerar resultado para o seu cliente nem para você, então é hora de parar, reavaliar tudo, né? E não insistir no erro. Então, desde os meus 18 anos eu empreendo, eu tive empresas de diversos ramos
totalmente diferentes um dos outros. E a minha última empresa era uma empresa de fabricação de moldes para a indústria de plástico. Então, não sei se tem alguém aqui do ramo do plástico, ramo de indústria, não? Então, se você tem qualquer objeto de plástico... O Jean é diretor de uma empresa que faz sacos plásticos para lixo. Saco plástico. Então, é extrusão, né? Então, a extrusão ali, por exemplo, o Jean tá aí, né? É que tem tem bastante pessoa aqui, não dá para ver todo mundo. Então, o que acontece? A extrusora, ela precisa de uma matriz para poder fazer para saco plástico, né? Ela faz um balão e, assim, todo maquinário ali, ele precisa ter uma usinagem, ele precisa ter um processo. Então, era isso que eu fazia antes. E aí eu encerrei essa empresa e conversando com o Júlio Bessa, né? Não sei se alguém aqui também conhece o Ricardo Jordão. Sim, maravilha. Sim. Então eu fui fazer um treinamento, um curso lá com o Jordão e conheci o Júlio. E a gente virou amigo nesse meio tempo em que eu estava encerrando essa minha empresa e estava batalhando, na verdade, ainda para manter. E o Júlio me ajudou pra caramba com ideias, com mentoria, com um monte de coisa, de graça mesmo. Ele é um cara incrível. Eu devo muito a ele, inclusive, ter vindo parar no marketing e na inteligência artificial. Pessoal, aí o que aconteceu? Num belo dia eu estava lá com o Jordão e o Júlio, e ele falou, você quer ver eu fazer uma sequência de 10 stories aqui em 3 minutos? Eu falei, cara, é impossível. Não, vou fazer aqui com uma copy absurda, você vai ver. Ele pegou uma coisa que o Jordão tinha falado, mandou no chat GPT na minha frente assim, né? E era novembro de 2022. Logo que o chat GPT foi lançado. E aí ele mostrou para mim. Eu falei, cara, isso é uma loucura, não é possível isso. E aí ele fez aquela sequência de stories, eu falei, meu, caramba, que loucura, cara. E aí ele... Oi? Eu não sei se alguém tinha deixado ligado aí. E aí ele falou, bora estudar isso aqui, né? E aí eu fiquei fascinado, comecei a estudar mais ainda, porque eu já estava estudando a parte de marketing digital. E aí o resto foi história. Eu fui me desenvolvendo, fui comprando mentorias, fui entrando em curso. Tá, me dá a luva. Sem? Isso. Lembra que eu vou para Salvador que ninguém usa luva. Então põe luva. Boa. Aí eu fui estudando, aprendendo e executando, que é o mais importante, né? Se você não executa, você fica só naquela obesidade mental. E depois disso eu fui conquistando alguns clientes com um ticket maior, fui conseguindo estruturar melhor o meu retorno, né? Então, quando você quebra, você tem um período que você tem que se reerguer, se reconstruir, colocar a cabeça no lugar e bolar uma nova estratégia para você dar a volta por cima, né? E aí, esse tempo levou mais ou menos 1 ano, e hoje eu estou aqui estruturado presencialmente, tenho uma galera aqui, vou mostrar vocês, hein, pessoal? Vou mostrar vocês aqui. Esse aqui é o Pedro, aí a gente tem o Rafael ali, a Emily aqui, e a gente tá todo mundo aqui no mesmo ideal, no mesmo fluxo, na mesma missão. Temos também o Lúcio, que não tá hoje, tá home office, e o Diego. Então, hoje eu tenho 5 colaboradores fixos e a gente também tem os freelancers, o pessoal que sempre presta serviço pra gente, tá? Hoje eu atendo empresas ali que tem o porte de pequeno a médio, tá? A maior empresa que a gente atende tem 500 funcionários e a menor tem 1. Então, a gente atende autônomos também. Por exemplo, advogados, corretores de imóveis também estão dentro dos nossos clientes hoje, beleza? E, pessoal, bora lá. Agora vamos começar exatamente como que funciona, né? Vocês eu ouvi aí o Marcelo falar, vocês já sabem, já viram algumas ferramentas, mas acredito que ainda falta um pedaço do conhecimento, ainda falta um entendimento mais profundo, e não sei se o objetivo aqui é vocês aprenderem a fazer. Então, Marcelo, você já me fala aí
Pode já me... Eu acredito que a primeira, eu quero que você demonstre o que é fazer integrações e como você usa, né, no caso, o N8N, explicar para eles o que é, e depois, se for o caso, a gente vê um passo a passo de como eles fazem. Na primeira, preciso ter uma visão geral, como acontece essa integração entre aplicativos, ali os eventos que você vai integrando, né? Eu acho que é isso que é o mais importante nesse primeiro momento, Raul. Maravilha, perfeito. Pessoal, então, bora lá. Vou fazer primeiro uma explicação geral, tá? E aí depois eu venho entrando em cada um desses tópicos aqui, tá bom? Então, como que é, vocês já sabem, né? Então, como que funciona? Ó, primeiro você tem que ter uma ferramenta de comunicação. Tá? Por exemplo, nós temos o WhatsApp, também o Telegram, certo? Temos o Direct do Instagram, SMS e e-mail. Deixa eu te ajudar aí. Eu acho que a gente poderia chamar essa ferramenta de comunicação de canal. Porque, na verdade, isso no marketing ele é o canal que você fala com o seu cliente. A gente pode botar ali antes num canal, então. Isso, exatamente. Essa é a história. Canal. É isso aí. Isso aqui é o primeiro passo que você tem. Por quê? O agente de IA, no caso, ali, a ferramenta, ela vai buscar informações em um ponto, vai levar para outro, vai tratar e vai devolver. Basicamente, o N8N ele é isso, ele é uma ponte, tá? Então, se você tem um canal, você recebe a primeira mensagem do seu cliente, beleza? E aí você tem, a ponte, certo? Ó, ponte, N8N. Ou o Make, eu acho que é legal botar aí. E tem os Zapier, né? Essa história toda, todos funcionam na mesma categoria, né? Que são esses integradores que fazem com que um software conecte com o outro. Né? Exatamente. Perfeito. Então aqui vocês já sabem também, tá? Aí vocês têm o modelo de linguagem, certo? Isso aqui vocês já aprenderam também, correto? Mais ou menos, vamos ver o que é que vai. Aí você tem o ChatGPT. Ah, tá. Aí você tem o Llama, o DeepSeek e etc. Tá? Legal. Se você quiser me compartilhar comigo esse documento, eu vou te ajudar aí escrevendo ele enquanto você fala, que daí fica mais fácil. Até porque o Gemini, gente, está transcrevendo muito bem, está transcrevendo isso. Eu tenho usado as transcrições do Gemini no Google LM, no notebook LM, tem ficado muito bacana. Né? Aliás, o notebook LM, ele tem uma estátua agora aqui na frente de casa, que eu fiz para ele. Estátua? Não, o notebook LM está surpreendentemente útil, na minha opinião. Legal. Né? Então, vamos lá. LMM, então, como que funciona basicamente? Você precisa receber uma mensagem, essa ponte ela vai passar para o modelo de linguagem, no caso ali o ChatGPT. O ChatGPT vai te devolver essa mensagem, vai passar na ponte de novo e responder lá de volta ao cliente, tá? Então, como que é isso aqui na prática? Eu vou mostrar um agente nosso que é Avante. Então, alguém trabalha aqui no nicho de pet, ração, alguma coisa assim? Tanto eu quanto o Jean somos consultores da Premier Pet, a gente conhece bem esse mercado de pet shop. Que legal, cara. Então, o que acontece? Eu tenho esse cliente aqui, que é a Avante Pet, e eles vendem rações exclusivamente da reserva, né, que é a fábrica principal deles, só que eles só vendem na região de Campinas. Então, como que funciona o modelo comercial deles? Eles vendem e entregam em menos de 24 horas para quem é morador de Campinas, beleza? Então, quando você tem uma empresa, você tem alguns problemas no quesito comercial. O primeiro deles é a geração de demanda, né? Então, beleza, ninguém vende sem ter um cliente interessado. Então, você tem que empacotar, criar uma oferta sexy para atrair esse cliente. Você tem que divulgar essa oferta. Esse cliente ele precisa interagir com essa oferta e cair no seu funil para você fazer esse atendimento, né? Nesse caso aqui da Avante, a gente
entrou com um pacote completo para ele, tanto de geração de demanda, quanto de estrutura comercial, quanto de criação de agentes. Então, qual que é o objetivo aqui? Ó? Vou mandar uma mensagem aqui para a nossa IA, que se chama Vanessa. Mandei um oi para ela aqui. Deixa eu ver. E aí tem também a corretora de imóvel, já vou entrar. Deixa eu só concluir o raciocínio. Não, pode continuar, mas só me diz, essa AvantePet, isso está operacional? Eu posso pegar e querer conversar com ela agora, por exemplo, assim? Pode sim, você pode mandar. Daqui a pouco eu já mando o número para vocês já começam a interagir, tá? Então, o que acontece? A gente tem um gap, um tempo de resposta de 30 segundos. Poderia ser de 6 segundos, porque nós aqui não deixamos com 6 segundos. Porque, às vezes, o cliente manda mensagem picado, manda separadinho. Então, a gente dá esse gap para a pessoa concluir o raciocínio, 10 segundos sem enviar nenhuma mensagem, aí ele vai gerar a resposta, tá bom? Então, ó, sou a Vanessa da Avante, como posso ajudar? Você procura ração, suplemento ou quer saber mais sobre os planos, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ela zerou as informações porque a gente estava fazendo alguns testes e foi zerado. Mas eu tenho interações antigas aqui, ó. Então, se eu mando um boa tarde de novo e eu já sou cliente, eu já tinha conversado com ela, ela vai lembrar exatamente, ó, o meu nome, então ela já sabe que eu sou o Raul, e o Bolinha, que era o nome do cachorro que eu tinha falado para ela, tá? Então, ela guarda todas essas informações, tá? Normalmente, o atendimento humano, dificilmente ele vai lembrar tudo sobre você. Inclusive, isso às vezes deixa a gente frustrado, principalmente quando a gente vai ligar para uma empresa muito grande, tipo a Vivo, misericórdia. Você vai ligar para uma Vivo da vida aí, você faz um teste cardíaco, né? Então, você tem uma personalização da forma que ela se comunica e você tem toda a base de dados salva por cliente. Então, se você digitou seu CPF uma vez para poder fazer uma consulta, ela nem vai te pedir mais. A não ser que ela vá executar alguma ação em outra ferramenta e de algum problema ela pode pedir para confirmar. Tá bom? Pessoal, dúvidas até aqui não, né? Tranquilo, né? Não. Eu já coloquei lá o contato para o pessoal começar a conversar com ela também enquanto você explica, tá bom? Ah, você pegou o contato dela? Sim, já peguei, já mandei lá, tá tudo rodando. Isso, tá maravilha. bom? Daqui a pouco eu mando a Daleia também, que é a corretora de imóveis aqui do nosso cliente. Legal. Então, ó, aqui, ó, ela vai começar a qualificar esse atendimento, beleza? Então, se você recebe muitos clientes, qual que é o seu... Alessandra, o que você faz, assim, pessoalmente? Você falou do seu marido, mas, assim, ó, o seu trabalho hoje, como que é? Eu, na verdade, eu sou professora de português aqui e também eu vendo bijuterias brasileiras aqui no Estados Unidos. Legal. Eu tenho um cliente que também vende biju, tá? Então, o que acontece com biju? A gente tem um custo muito baixo de anúncio. Eu acredito que eu não estou com acesso na conta da Séculos, né? Acho que só você tem acesso, né? Então, assim, ó, só para eu contar a história, manda um print da conta dele de custo por mensagem, por favor. Ele tem um custo por mensagem de menos de 50 centavos. Então, o que acontece? Ele recebe, às vezes, 200 mensagens em um dia. Como que uma vendedora que sai de casa, pega 1 hora de condução para ir para São Paulo, que a empresa dele está ali na Santa Efigênia, como que essa mulher vai atender os clientes com a mesma qualidade das 8 da manhã até as 8 da tarde, às 6 da tarde, por exemplo? Não vai, ela vai até começar bem, no fim do dia ela vai cansar, e ela não vai lembrar desse cliente. E um outro problema que pode ter aqui também é a qualidade desse lead. Às vezes ele clicou no anúncio, ele não está pronto para comprar, ou ele está indeciso, e aí começa com muitas objeções, e o ser humano não tem paciência para poder contornar objeções. Então, se fosse no seu caso, né, você vai fazer um anúncio, olha, vou divulgar essa joia aqui, vou fazer, nem vamos falar mais a profundo de tráfego pago, mas vamos apertar o botãozinho de impulsionar, vou colocar R$50. Aí vamos dizer que desses R$50 chegou 20 clientes. Agora pronto, agora você tem que ficar respondendo todos eles na mão. Então, se você tiver uma IA que já atende, qualifica e já vende para você, você já economiza tempo, sanidade mental, atende bem, atende rápido o seu cliente e fica todo mundo feliz, né? Que foi aquilo que eu falei lá no começo.
Então, ó, a Vanessa, eu vou continuar a interação aqui para vocês verem, tá? Ó. Então, ó, suplemento, quer saber mais sobre o plano? Ó, quero comprar ração para o meu cachorro. Mais 20 segundos aqui ela vai responder, beleza? Eu vou passar para você também, cadê o Marcelo? Marcelo Pimenta. A Leia, tá? Essa aqui é da corretora de imóveis. Inclusive, depois você pode mandar para ela também, tá? Então, o que a Vanessa ela vai fazer? Ela vai seguir um fluxo inteligente, tá? Inclusive, agora sim eu posso mostrar algo mais desenhado para vocês. Que é um fluxo de atendimento aqui da Vanessa, beleza? Então, o que ela faz exatamente? Ela vai receber os clientes a partir dos funis de marketing e também listas antigas. Quem que aí mais está no setor B2B, assim, mais industrial, mais B2B, difícil de conseguir anúncio? O Jefferson, por exemplo, é consultor de vendas complexas para empresas de tecnologia, por exemplo. Nossa, maravilha, Jefferson. Então, eu acredito que você já pode ser que tenha tentado anúncios, tráfego pago, e não teve tanto resultado, porque o público é pequeno. Então, todo público grande normalmente te dá muito resultado fazer anúncio. Agora, um público selecionado, pequeno, que às vezes esse cara, inclusive, está trabalhando o dia inteiro ali em horário comercial, ele só vai acessar à noite, vai ver alguma, tipo uma besteirinha ou outra ali no Instagram, esse público vai ser mais concorrido, vai ser mais difícil de você conseguir. Às vezes você vai ter que gastar 300, 400 reais para alcançar um cliente desse nível. O que a gente pode fazer? Montar uma lista personalizada. O Jordão vive falando para a gente prospectar, né? Então a gente é vendedor, a gente tem que prospectar. Então, se você tem uma lista mais qualificada ali, tem ferramentas, por exemplo, como o Empresa Aqui. Se você pegar o Empresa Aqui ou a Speedio e você puxa aquela lista com 300 empresas que tem um perfil de cliente ideal que você atende. Pronto, você já pode colocar essa IA para prospectar ali para aquelas 300 empresas, beleza? Então você tem duas formas aqui de iniciar o fluxo do agente. Não só receber clientes, mas também buscar e prospectar clientes, tá bom? Então aqui, ó, ela vai receber essa mensagem. A primeira mensagem que ela recebe, ela tem que identificar qual que é essa intenção. Porque também, Alessandra, no seu caso, se você faz um anúncio, o que pode acontecer? Pode vir alguém querendo vender para você. Direto. Não sei se alguém aí já faz tráfego pago também. Às vezes, principalmente corretor de imóveis. Cadê a Adriana? Ela entrou e tem alguém da equipe dela, né? A Priscila? A Adriana É a Larissa. é a Larissa. Larissa. A Adriana está só escutando, ela está numa visita, né? Não, fica tranquilo. Larissa, então o que acontece? Às vezes você faz um anúncio de uma casa bonitona dessa aqui, ó, que a Adriana está compartilhando, uma casa de 1,5 milhão, né? O que acontece? Você faz tráfego pago, investe lá 50, 100 reais por dia e começa a entrar pessoas que estão querendo vender para você. Então aparece lá um construtor, aparece uma decoradora, aparece outras pessoas que não é o público que você está buscando. E aí você fica frustrado também. Né? Acontece bastante. Acontece, né? Muito. Pessoas procurando para prestar serviços. Exato. Então, o que ela vai fazer quando ela receber uma mensagem? Ela vai identificar a intenção dessa mensagem, tá? Então, se essa pessoa quer comprar, ela segue o fluxo aqui. Se essa pessoa quer vender, ou falar com compras, ou falar com outra pessoa, envia para o responsável. Outra situação que acontece, currículo. Você faz tráfego pago, chega um monte de currículo. Então, você já não perde tempo com quem você não quer falar, tá? Se você já tiver um processo montado, tanto para RH quanto para cadastro de fornecedor, a gente também pode deixar um fluxo pronto para isso, beleza? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai receber esse cliente, tirar dúvidas, contornar objeções, confirmar valores, gerar um pedido, inclusive enviar um link de pagamento, tá? Então, se eu continuar aqui a interação com a Vanessa, ó, ela vai me pedir o nome do cachorro. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Thor não, já pintaram muito Thor aí.
Vamos usar um nome mais criativo aqui. Vou colocar Lessie, ó. Lessie. Aí eu vou mandar até separado, picadinho aqui, ó. É uma border. Opa. Eita, travou tudo. Você bateu no meu computador? Caiu tudo. Não? Eita, o que aconteceu aqui? Estão me ouvindo ainda? Sim, estamos te Que ouvindo. susto. Caiu tudo aqui. Calma, calma. Relaxa, Raul, vai dar tudo certo. Peraí, que deu alguma coisa aqui no... E você sabe que eu estava pegando uma Avante Pet que não é essa que você estava falando. Eu peguei uma outra Avante Pet que é aqui de São Paulo. Ah, vou te mandar o número certo. Me manda. Mas você vê que o SEO dessa Avante Pet não passa bem, porque eu já botei Avante Pet de todo tipo aqui e não rolou ainda, cara. Isso, é porque assim, ó, esse projeto a gente ainda não entrou com a parte de marketing em Google, SEO ainda, tá? A gente está desenvolvendo, tem pouco tempo que a gente está trabalhando. Primeiro a gente desenvolveu o agente, agora está aprovado, 100% funcional. Agora a gente vai para a parte 100% de mídias, tá? Legal. Então, enquanto carrega meu WhatsApp aqui, foi o WhatsApp que caiu, que susto. Então, eu vou continuar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai enviar um link de pagamento, tá? E aí ela vai confirmar esse pagamento, tá bom? Então, ela vai salvar todas essas informações na base de dados dela. E depois disso, a gente inicia um processo de entrega, beleza? Notifica o líder da logística, cadastra o pedido no sistema também. E toda a etapa de entrega ali, ó, separou o pedido, notifica o cliente. Saiu para entrega, notifica. Recebeu, notifica. E 25 dias depois, ou o próximo ciclo da compra, ela vai entrar em contato com esse cliente novamente, tá? Então, esse é o fluxo base aqui da Vanessa, da Avante, beleza? Automaticamente, todas as etapas são cadastradas dentro do CRM também, tá? Então, leads recebidos, leads qualificados, leads que pediram, que estão com pedido já, por exemplo, pendente pagamento, pagamento realizado, e depois muda o status, muda inclusive o cliente de funil para clientes ativos, tá bom? Essa ferramenta que você está mostrando aí é uma ferramenta apenas de desenho de processo. Você poderia estar... Ela não está integrando com nenhuma outra... Só está fazendo o fluxo mesmo e mapeando o fluxo. Essa aqui que eu estou apresentando, sim. Ela é só o rascunho da ideia geral para poder mostrar tudo que ela está fazendo. A ferramenta, de fato, que é a Vanessa, é o N8N. Então, aqui dentro, ó, vamos procurar aqui... Cadê a Vanessa? Para procurar aqui que tem um trilhão de fluxo aqui, ó. Vanessa Avante. Esse aí já é o cara que está valendo. Isso. Esse aqui, sim, é o fluxo dela, a parte de atendimento, tá? Então, cada nó desse aqui representa uma ação que ela realiza. E uma situação que pode acontecer aqui dentro. Então, o recebimento de texto, áudio, imagem e PDF, ela tem um tratamento separado para cada situação dessa, beleza? Então, como eu falei, isso aqui é bem complexo, porque isso aqui também envolve código. Então, aqui, ó, esse Supabase, ele é exatamente onde a gente tem todas as informações do cliente, tá? E aí a gente tem toda a parte de código, de integração. Como eu falei, ó, cada cliente ele vai ter todos os seus dados vinculados ao número de telefone. Então, toda vez que o seu WhatsApp enviar uma mensagem para a Vanessa, ele já vai saber que é o Marcelo, o nome do seu cachorro, a ração que você compra, quando você comprou a última vez, se você quer renovar, se você quer algo a mais, se você quer fechar o anual. Então, ela vai ter esse tratamento de vendas e vai ter todas as suas informações dentro de uma base de dados, tá bom? Aqui, por que a gente simboliza dessa forma? Porque o N8N, ele é o cérebro por trás de tudo, certo? A gente tem também o CRM, que é outra ferramenta. Então, vou abrir o meu aqui mesmo, que é o que já está logado. Então, aqui a gente tem todas as etapas dos clientes, né?
CRM aqui o pessoal já está acostumado também? Mais ou menos. Esse aí é o Como CRM, as pessoas provavelmente não conhecem, mas é o CRM que eu uso também. Então, eu conheço, né? E eu entendo que agora pode estar dando um pouquinho já de confusão na cabeça de algumas pessoas. Eu voltaria para o que você está mostrando, e antes de falar do CRM, explica ali, mostra no Make como que está sendo essa conversa, né? Onde é que está no Make o fluxo que está fazendo ele conversar. E acho que é importante você falar o que são informações da VantPet e o que vem do modelo do ChatGPT. Ou seja, da onde vêm as informações que alimentam essa conversa. Eu acho que isso é bem importante de você deixar claro nesse momento. Perfeito. Então, vamos uma coisa por vez, né? Eu só abri o CRM aqui mesmo, por isso, para poder exemplificar o porquê que eu mostro isso aqui primeiro. Uhum. Porque cada situação aqui, ó, cada quadradinho basicamente desse aqui, ó, vem de um lugar. Então, isso aqui, por exemplo, vem do Instagram, do Facebook, é o começo do funil. Isso aqui vem de uma lista ou do seu CRM antigo, tá? Uma lista preparada, CRM antigo, ou o seu WhatsApp, às vezes você tem 100 mil leads dentro do seu WhatsApp que você não manda mais follow-up para eles, então a gente pode automatizar isso. Aí tem o CRM, que é para controlar as etapas do funil, exatamente por isso que eu mostrei. Tem o WhatsApp e tem, por exemplo, ali um RP ou um processo de entrega, tá? Enfim, um outro servidor. Então, por isso que eu mostrei já assim, porque se eu entrar em cada ferramenta, a gente fica maluco mesmo. Mas só foi para exemplificar. Então, essa é a primeira situação. A outra pergunta que você fez, que você falou, é sobre eu mostrar onde está a informação do ChatGPT, é isso? Não, acho que é importante, e eu tenho certeza que é uma dúvida aqui de todo o pessoal, é poder entender que, por exemplo, você está numa conversa com a VantPet, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso perguntar que horas a VantPet abre? Sim. Essa informação provavelmente vai vir de um doc, de um PDF, de algum lugar em que está escrito o horário de atendimento. Né? Exato. Mas, às vezes, o que eu posso perguntar, né, é você, por exemplo, dizer assim, quais são, como eu devo, sei lá, eu devo usar roupinha para o meu pet ou não, né? Que é uma informação que provavelmente a VantPet não criou um documento para dizer, olha, roupinha você deve usar desde que ele não fique escondido, né? Mas isso provavelmente, se você fizer num chatbot, ele vai buscar do ChatGPT e vai te responder. Né? Então, é nesse sentido que eu gostaria que você explicasse como, nessa integração com o ChatGPT, o que vem de uma informação proprietária da loja ou do negócio e o que vem do ChatGPT e como isso funciona. Maravilha. Então, vamos lá. É exatamente essa plataforma aqui, tá? Uma coisa é o ChatGPT que a gente usa ali para trabalhar, para mandar mensagens, enfim, para poder usar ele direto. Outra coisa é a API do ChatGPT da OpenAI, tá? Então, toda essa informação que você perguntou, Marcelo, vem aqui da API. É aqui onde a gente cria os assistentes de IA, né? Que literalmente são... Não é o agente, é o cérebro da Vanessa. Então, o cérebro da Vanessa, com todas essas informações, estão aqui. Está aqui dentro. Então, ó, quem ela é, a identidade dela, nome, o papel dela, descrição, tom de voz, tá? E funções. Então, o que ela vai fazer? Receber clientes, identificar necessidades, tirar dúvidas, encaminhar contatos, ó, tá vendo? Ó, recrutamento, parceria, manter follow-up. Então, ó, a partir daqui vem todas essas informações, vem o fluxo de atendimento, vem situações onde, se o cliente perguntar isso, ela deve realizar isso, tá? Explicação sobre serviços, ó, entregas. Então, toda essa base de conhecimento principal tá aqui, beleza? Então, a gente tem também, aqui, ó, arquivos, tá vendo? Eu nem vou clicar aqui porque, bom, vou até deixar aqui, ó. Então, a gente tem informações que a gente insere docs. Então, no caso aqui, ó, tá em HTML e TXT. Toda essa informação sobre endereço, horário de atendimento, todas as informações da empresa estão aqui nesse arquivo, beleza? E aqui, ó, tá toda a descrição, tá um doc gigantesco sobre o que tem em cada ração, entendeu? Então, toda a parte de controle de informação tá aqui dentro dessa plataforma,
beleza? E aqui ela também tem a parte de código e funções, tá? Então ela confirma pedido, calcula o preço das rações e interrompe o follow-up. Porque assim, ó, a gente vai te chamar. Todo mundo que entrar em contato, ela vai chamar essa pessoa a cada X tempo. Se você se incomodar, fala, ô Vanessa, não me chama mais não. Aí ela vai interromper esse follow-up, tá? Confirmar pedido, calcular o valor total, enfim, toda a função tá aqui dentro, beleza? Priscila, pode falar. Oi, Raul, bom dia. Bom Tem dia. duas perguntas. Uma pergunta é, quanto tempo leva para criar uma coisa dessas? A gente leva, na média, 15 dias para deixar tudo funcionando e inicia-se uma fase de testes mais exaustiva, onde você testa, manda para seus amigos, manda para os seus parentes, manda para os clientes já ativos mais confiáveis. Aprovou, a gente ativa 100%, tá? Então, no total, 30 dias para a gente deixar isso rodando. E a outra pergunta é, a partir do momento em que você automatiza o telefone da empresa, dessa forma, não haverá nenhum contato pessoal mais com o cliente? Só se você quiser deixar essa opção. Por exemplo, olha, eu sou uma IA, deixa isso claramente para o seu cliente. Eu sou a IA da Priscila. Se você quiser falar diretamente com ela, eu estou aqui para te ajudar a XYZ. Se for algum outro assunto, ou se você quiser falar diretamente com a Priscila, é só me avisar que eu notifico ela. Tá? Então você tem essa flexibilidade. Ou você fala para a gente, olha, eu não quero que me mande o meu número para esse cliente, mas me notifica que eu entro em contato. Aí a gente deixa exatamente dessa forma, tá? Porque isso vai depender, né, Priscila, de cada um, né, de cada negócio e tudo. E o que acontece é, depois a gente vai ver que tem formas até mais simples de poder fazer integrações e essas coisas. Mas eu pedi para o Raul vir primeiro aqui falar com a gente para mostrar para vocês tudo. Né? Inclusive, tem outras perguntas da Glauce que são muito relevantes, que eu já vou passar para você, Raul, porque não precisa necessariamente ser agora. Daqui a pouco a gente vai atender as perguntas dela. Acho que é legal você continuar nessa, né? Até para recuperar todo mundo. Ou seja, ele está mostrando um canal, que é o WhatsApp, como faz a integração e como ele consegue estar colocando informações específicas que se mesclam às informações gerais que o LLM tem, que é dar essa tom conversacional, né, conseguir falar sobre outros assuntos que sejam mais genéricos, né? Então é nisso que está. Exatamente. Ó, então, ó, o meu WhatsApp voltou igual exatamente para poder... Você falou uma coisa muito boa aí, que é assuntos genéricos. Você perguntou onde está a base de informações, então aqui eu respondi, ó, tá tudo sobre a Vanessa, sobre a Avante, tá aqui. O que ela faz, como ela faz, lista de produtos, inclusive outra integração que ela tem é com o Google Drive, tá? Então ela vai consultar lá a lista de preços e quantidades que existem no estoque da empresa para poder responder esse cliente. E então toda a parte de inteligência técnica dela está aqui dentro. Isso é uma parte. Agora você falou assuntos genéricos. Se eu vier aqui e começar a conversar Posso fazer uma pergunta, sobre outra coisa? Só um pouquinho, Adriana, por favor, só para ele encerrar aí. Isso, é só para encerrar o raciocínio. Se eu vier aqui e começar a fazer pergunta para ela sobre outra coisa, ela vai fazer uma brincadeira, ela pode tipo sair pela tangente e logo em seguida ela vai voltar para o atendimento, vai voltar a fazer perguntas sobre vendas, tá? Então ela pode responder qualquer coisa, tipo, sei lá, quem que é o presidente do Brasil? Ela pode ir lá e responder isso dentro da base de... Ou ela pode nem falar desse assunto e responder. Então é meio que imprevisível, porque a gente já deixou o tom dela aqui, ó, para ser carismático, para ser leve. Então, ó, aqui, ó, acolhedora, objetiva, sempre, né? Amigável. Então, como ela tá amigável, ela vai até fazer uma brincadeira ou outra e vai voltar ao assunto de vendas, tá? Tem empresas que não, olha, eu quero que o meu agente seja muito formal, não quero que ele brinque, não quero nada. Então, o tom de voz, a forma que ele vai responder já muda completamente,
beleza? Legal. Pode falar, Adriana. Pode falar, Adriana. Eu também só quero fazer um complemento, porque eu conheço aqui meu eleitorado. Vamos É lá. importante deixar claro que, por exemplo, no caso da Adriana, você poderia botar o link do site que tem os imóveis para que ele pegue metragem, preço, esse tipo de questão, né? Você poderia botar, como ele botou, o Google Drive com todos os catálogos, sei lá, o Paulo, por exemplo, poderia ter um chatbot que vai explicar os campos lá, harmônicos, tá? Legal. Agora, ele pode colocar isso num drive e o chatbot vai lá, vai ler o drive e vai responder. Agora você pode fazer, por favor, a sua pergunta, Adriana. Pode fazer. Era exatamente isso. Viu E como eu ele, sei que eu te ao invés conheço? do Google, o Marcelo lê pensamento. É. Ao invés do Google Drive, ele pode ir para o site, entendeu? Fazer isso através do site. Porque Exatamente. se eu tivesse que alimentar, era essa pergunta. Mas o que é mais legal do Make, por que eu trouxe o Raul aqui? Para você poder entender. O Make, ele faz conexão com qualquer sistema. Então, por exemplo, pode chegar um e-mail para você no Gmail, daí que vai vir para pedir informações de uma casa, o Make vai lá, vai pesquisar isso e ele pode responder por e-mail. Ou ele pode responder pelo WhatsApp, ou ele pode responder pelo Instagram, porque ele é esse robô que faz essa ponte, Isso, como omnichannel. ele estava colocando, né? Exatamente. Nossa, fantástico. Ele pode responder por qualquer item. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta em Instagram, ele vai responder também? Sim, dá para a gente integrar ele lá também. Diferentes canais, por isso que é importante lá. A gente falou canais, a ponte e depois as informações. Não, não. Eu tenho que deixar mudo o seu microfone, porque está vazando muito dizendo áudio, você. Adriano. Isso. Bom, ela tinha perguntado igual a lista de imóveis. É exatamente no caso do Leandro aqui, que é a Leia, né? O que acontece? Hoje ele está trabalhando só esse imóvel especificamente. Então a gente está fazendo nossas campanhas e está trabalhando especificamente um imóvel. Mas dentro da lista dela, ela tem as fotos, tem os vídeos desse apartamento. Então, se você fizer as perguntas para ela aí, algo que ela veja que pode te atender, né? Ela vai mandar as imagens e vídeos do imóvel e as outras informações, tá? No caso aqui, por exemplo, tem imobiliários que a gente trabalha com lançamento. Então, às vezes ela tem 4, 5, 6 produtos, 6 lançamentos para poder vender. A gente cadastra todos esses imóveis dentro da base de dados dela, os PDFs e fotos e vídeos, e ela vai responder o cliente de acordo e enviar essas fotos e vídeos para o cliente também, tá? Legal. É isso aí. Show. Pode continuar. Perguntas, pode mandar pergunta aí. É que depois tem perguntas sobre o CRM, que eu não sei, eu acho que era legal a gente resolver a questão do chatbot, pelo menos as dúvidas gerais, depois a gente vai ver as questões, porque as perguntas da Glaucia são muito legais e a gente já vai entrar nelas. Pode falar, Larissa. Eu tenho uma dúvida. Pode Tem falar. algumas plataformas que existem uma linguagem híbrida, no Oi? qual a inteligência artificial está falando. Está conseguindo me ouvir? Tá muito baixo. Vê se melhorou. Agora sim. Melhorou. Então, tá bom. Eu falei que existem algumas plataformas, né, chatbox, que tem uma linguagem híbrida, que o cliente está ali falando com a inteligência artificial e a qualquer momento a pessoa pode encerrar essa conversa com no caso da pessoa, a empresa. Pode encerrar essa conversa com a inteligência artificial e dar seguimento com o atendimento humanizado, que é quando a empresa tenta deixar o máximo humanizado o atendimento. Nessa plataforma que você está utilizando, tem essa opção? Então, a partir do momento que você enviar uma mensagem do seu celular, ele já vai cortar toda a interação do chatbot, tá? Aí, para você ativar novamente, você coloca um código, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver, deixa eu ver se eu acho o Diego aqui, ó, reativar. Reativar tudo, tá vendo? Então, ó, a partir do momento que você interagiu numa conversa, ele já vai desativar o agente.
Se você quiser reativar, aí você vai ter que digitar esse código aqui, ele reativa o agente nessa conversa, tá? Então, desde que você tenha o celular na mão ali, você consegue se envolver na conversa, tipo, ó, já vi que eu posso assumir daqui. Vou conversar. Aí, a partir desse momento, a gente não interage mais. Para ele interagir novamente, você vai ter que vir aqui e digitar esse código. Reativar, underline, tudo. Tá? Isso são questões também bastante específicas, assim, né, Larissa? Mas eu acho que é legal essa pergunta. A pergunta da Sônia é que ela tem uma lavanderia e ela acha que o atendimento dela precisa ser muito humanizado e ela não gosta de atendimento robotizado, o cliente dela. Você acha que consegue ser bem humanizado hoje? Olha, a gente humaniza ao máximo, tá? Inclusive, igual eu falei aqui, ó. Se eu falar aqui, ó, tudo bem, ó. Aqui eu tava brincando, né? Aí eu tinha passado a história do Bolinha, e aí para mostrar para o meu cliente que ela ia qualificar novamente o outro assunto, eu falei que o Bolinha morreu. Aí ela já veio, ó, sinto muito pelo Bolinha, né? Imagina o quanto era especial. Às vezes a pessoa nem vai saber o que falar. Então, tipo, humanização é um entendimento pessoal. Então, assim, ó, para mim, humanizado eu atender o quê? Mandar áudio, mandar vídeo, a gente pode enviar um áudio para ela. Então, se eu mandar um áudio, ela vai responder em áudio também. Tá? Inclusive, ela tá me perguntando aqui, ó. É uma Border Collie. O tipo de ração que ela costumava? Ó. Não, a Alessi não tem restrição alimentar, não, tá? Pode ser a que você tiver de melhor qualidade, tá bom? Pode falar, pode falar. Eu acho que essa resposta aí da Sônia, sabe, Sônia, a integração com o chat GPT e com qualquer outro LLM digamos, a esperança da humanização. Isso. Porque se você for ver, né, hoje no chat GPT e em outros, eles buscam ser humanizados, muito mais humanizados que, às vezes, aqueles que a gente usava na Vivo ou qualquer outro, que era coisa... Marcelo, você chegou exatamente no ponto que eu vou falar a frase que define isso aqui, define essa aula, tá? Depois você destaca essa frase aí, ó. As pessoas, Sônia, elas não odeiam robôs, elas odeiam robôs burros. Então você detesta ficar falando com atendimento de 1, 2, digite isso, clica aqui. Isso é horrível, tá? Agora aqui não, se você tem uma lavanderia, como que você atende? O cliente precisa marcar um horário, ou ele precisa tirar dúvida, por exemplo. Eu tenho um edredom, quanto que custa para poder lavar esse edredom? Aí você manda uma foto. O agente de IA, ele vai fazer exatamente isso, ele vai olhar a foto do edredom, vai bater a sua planilha de preço, então ele fala, isso aí é um edredom Queen ou ele é King? Ah, é King, então o King é R$200. Você pode trazer amanhã cedo, 10 horas? Pronto, ele já vai marcar o horário que essa cliente vai vir trazer. Então, não tem nada a ver com chatbot, tá? Isso aqui é realmente outro mundo. As pessoas não gostam mesmo de ficar falando e sendo ignorada, falando com um robô burro. Isso aqui é o contrário, tá? Igual eu tô mostrando para você aqui, ó. Eu mandei um áudio falando da restrição e ela já me responde em áudio também, entendeu? Entendi. Tá, eu queria ouvir esse áudio, mas não vai dar aqui pelo Meet. Eu acho que dá. Só se você estiver na mesma guia. Isso. Tá na guia, tá na guia. Tá, então tá bom, então vai dar. Vamos ver, vamos ouvir aí. Aqui, tá, ó. Perfeito. Vou te indicar as opções disponíveis para porte médio, ideais para Border Collie, Deixa em uma que podem vez, ser entregues imediatamente. Você prefere... Desculpa aí. Tô acostumado a acelerar. Perfeito. Vou te indicar as opções disponíveis para porte médio, ideais para Border Collie e que podem ser entregues imediatamente. Você prefere investir em uma ração high premium, que traz mais benefícios à saúde, ou prefere algo mais econômico, mas ainda com excelente qualidade? Posso calcular os valores das duas alternativas e aplicar um desconto de 20% na compra de hoje. Que tal? Muito bom, muito bom. Eu tô fazendo, eu vou mandar lá no grupo para vocês fazerem, eu tô conversando com ela e achei muito bom também, né? Eles não atendem aqui na minha região, mas mandaram bem com relação a isso, assim, eu achei que foi bem tratado aqui. Vou mandar para vocês verem aí. Pode mandar depois pro pessoal para poder testar, tá? Aí, ó, uma outra coisa, essa voz, a gente colocou ela e o cliente preferiu ela, mas a gente chegou numa outra voz aqui, por exemplo, ó, inclusive a gente esqueceu, bem lembrado disso. Ó, essa outra voz, olha só como é muito mais fluida, tá? Só para você ver, ó.
Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Isa, a inteligência artificial da Easy Home, passando aqui para dar um update rapidinho para vocês sobre o que já foi feito e o que eu já consigo fazer. O Diego e a equipe começaram tentando integrar comigo através da API da Ayrton. Eles chegaram a conversar com o suporte mais de uma vez, mas até agora não tiveram retorno para resolver os problemas que apareceram. Então, o que foi decidido? O Raul e a equipe resolveram seguir com o que já está funcionando bem. E é por isso que eu já comecei a atuar, né? Por enquanto, em fase de testes. O que eu já consigo fazer? Atender os leads até o fechamento da reserva, coletar o check-in e o check-out do cliente, mandar um aviso para o Rafael e aqui no grupo, sempre que tiver uma reserva pronta para finalizar. E também pedir para o cliente pagar 50% do valor da reserva via Pix, direto para o CNPJ da Easy. Beleza, eu parei por aqui. Mas legal. A pergunta da Sônia, se pode gravar a voz dela? Sim, né? Você pode, né? Duplica a sua voz, tá? Então, inclusive, essa segunda voz aqui foi uma voz de uma outra cliente nossa que a gente usou e ela ficou perfeita. E aí a gente até falou, olha, a gente pode usar aqui com outro cliente? Ela falou, pode usar sem problema. Agora, ó, essa outra aqui, ela já ficou um pouquinho mais travadinha, ó. Oi, pessoal. Aqui quem tá falando é a Isa. Inclusive, que é aquela voz que tá na Vantipet, entendeu? Mas dá pra pôr masculina, dá pra copiar sua voz, a voz da sua filha, achar que ela tem uma voz bonita. Tem também a inteligência artificial da Easy Home. O Max, eu não lembro se eu tenho... Legal. Não, mas eu acho que aí a gente vai entrar muito no detalhe. Olha isso, só, mas pode ir lá, pode ir lá. A pergunta da Priscila, ela pergunta se vai ter uma demonstração de como criar um chatbot. Então, eu posso mostrar aqui, tipo, o conceito, mas eu não consigo explicar passo a passo, porque é muito complexo. Então, assim, para você conseguir fazer sozinha, você teria que assistir aí, na média, umas 8 horas de videoaula, assim, para você conseguir integrar 100%. Dá para você fazer o básico, tipo, dentro de 1h30? Eu até consigo mostrar para você dentro de 1h30, passo a passo. Só que também é chato. Às vezes você sozinha vai acabar apanhando muito, entendeu? Mas depois a gente pode ver, combina uma aula. Que eu acho que é legal aí, Raul, antes da gente entrar nas perguntas da Glaucia sobre CRM, é também entender o seguinte, né, Priscila? Existem softwares que não fazem tudo isso. Eles só integram o WhatsApp com o ChatGPT, só, por exemplo. Exato. Entendeu? Só isso. E Exato. aí, esses são bem mais simples e às vezes são até bem mais baratos. Porém, eles não fazem tudo isso que você está vendo aqui. Então, a gente vai ter em outros encontros algumas, e o Raul pode até falar do nome de outros que ele conhece, que fazem esse trabalho, mas ele não vai fazer com esse grau de sofisticação que o Raul está trazendo aqui. Nem de personalização. Nem de personalização, exatamente. E você consegue, tipo assim, tem a Ambler e tem... tem algumas outras, tem aquela Blip, se eu não me engano, você paga R$800 ou R$600 por mês, só que ele só responde WhatsApp, ele não integra com outras coisas e você não tem um serviço personalizado. É simplesmente o chatbot mesmo, aí já não é tão útil esse trabalho que a gente faz desenvolvendo aqui para você personalizado. Eu costumo comparar isso de duas maneiras. Essas empresas normalmente são SaaS. Você paga o software, você usa ali durante o mês, se você não pagar, cancela e já era. O nosso trabalho, ele é como se você tem o Uber, você vai lá, paga o Uber, usou o Uber, acabou. E tem, por exemplo, um motorista particular com gasolina, com translado, ele leva você, busca você, traz para cá, leva para lá, dorme, depois busca, enfim, ele trabalha para você durante aquele tempo, você compra as horas dele. Então, esse serviço personalizado que a gente faz, entendeu? E a gente vai ter aqui na imersão a possibilidade de ver alternativas, mas vocês vão ser... Eu queria primeiro mostrar o que é o todo, né? E até para a gente poder entrar nas questões aqui da Glaucia, por exemplo. Ó. Ela pergunta quais as plataformas para utilizar que tenham planos gratuitos, como o ManyChat e outras que são freemium. Acho que era legal você falar um pouquinho o que é o ManyChat. O ManyChat, ele também, ó, se eu voltar lá para aquele textinho aqui, ó, ele é um canal, tá? Então, ele também faz essa integração porque ele vai pegar o direct do Instagram ou o WhatsApp. Você consegue colocar os dois juntos lá, tá? O ManyChat, eu usei bastante no meu começo, no começo da minha jornada de automação.
Inclusive, eu acho que eu nem tenho mais conta lá. É que o ManyChat, na verdade, ele é um canal intermediário, porque ele concentra o WhatsApp e o Instagram, por exemplo, entendeu? Ele está numa outra categoria ali, entre o canal, ele é um agregador de canais, vamos dizer assim. Isso, mas deixar, a própria Glaucia quer perguntar, vamos ouvir ela. Pode falar, Glaucia. Oi, bom pessoal, bom dia, Marcelo, bom dia, Raul, pessoal. Exato, né, trabalhando aqui um pouquinho, acompanhando todo o processo aqui, quando a gente fala de empreendedores mesmo no início, né, eu trabalho com a aceleração desses micro e nano empreendedores, e eu trouxe o ManyChat, porque o ManyChat, ele é hoje uma plataforma gratuita até um determinado movimento de clientes, né, até 1.000 contatos, né, então isso, para quem é um microempreendedor, para quem está começando, isso é um número muito bom, né, dá para fazer inúmeras integrações ali com isso, inúmeras interações com esse número de contatos, e hoje ele é uma plataforma que trabalha muito ali no Instagram. Então, para quem ainda não conhece o ManyChat, o ManyChat, ele é aquela ferramenta que quando a gente está numa live, ou ali no Instagram e a pessoa fala de um determinado assunto para poder divulgar o material, ela fala assim, quem quer receber esse material, comenta aqui embaixo, eu quero. E daí a gente vai ali no ManyChat de uma forma, entre aspas, simples, tá bom? Não é assim tão simples, por isso que Raul tá aí, existe o trabalho da empresa do Raul, que é para poder facilitar exatamente isso. E a gente coloca ali, então, um e-book para poder divulgar, coloca o link da página, né, ou o link do YouTube, a pessoa recebe automaticamente. Então, é muito legal, né, que a gente coloca eu quero no Instagram, 5 segundos depois a gente já tem o material ali, né? Então, é isso que o Raul traz, e Marcelo, desses robôs trabalhando 24/7 para a gente, né? Então, o ManyChat, ele é essa possibilidade, eu utilizo muito com alguns clientes meus também em fase inicial, e ele facilita o entendimento para chegar em outros canais e outras ferramentas de conversa. Por exemplo, o Maker, hoje eu também utilizo o Maker e gosto bastante, né, que é esse olhar todo que o Raul trouxe, que traz infinitas possibilidades. E sobre a comunicação, como o Raul disse dos robôs não tão inteligentes, é isso, o cliente, ele quer que a gente fale de uma forma efetiva. Eu sou uma pessoa muito prática, então se colocar 1, 2 e 3 para mim ali, para mim é ótimo, eu não preciso ficar pensando muito, eu sei qual é. Tem gente que gosta de elaborar uma conversa e a gente precisa ensinar a máquina a conversar, seja por voz ou por texto. Mas falar, né, então, igual o ManyChat hoje, quais são as possibilidades que nós temos, né, que não tem custo efetivo no início, né, só realmente o custo de o trabalho que você faz de personalizar, né, a ferramenta ali, quais são as possibilidades e como que a gente pode, se tem alguma outra ferramenta que seja freemium, para poder trabalhar também o CRM. Hoje eu trabalho com a OMIE, então dentro da OMIE eu já utilizo o CRM deles ali, mas eu quero automatizar, então toda vez que eu inserir um cliente novo, eu quero que ele receba uma mensagem de boas-vindas, ou o meu catálogo, ou alguma coisa assim. Então, qual ferramenta que existe hoje? E se você não conseguir responder agora por causa do tempo, você pode colocar depois no chat para a gente. Tá, legal, Glaucia, obrigado aí pela contribuição. Olha, eu não utilizo mais o ManyChat por questão que ele não é custo-benefício. O ManyChat, tudo bem, você falou que tem as 1.000 disparos ali grátis, né, interações grátis, só que ele limita demais a ferramenta. Então, hoje eu uso Como, porque ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem CRM, tem chatbot, integração com WhatsApp, Instagram, entre outras maravilhas aqui que a gente usa, né? Automações de conversa, lembrete antes da reunião, para a pessoa não falhar na reunião. Enfim, a gente tem vários processos comerciais que eu uso o Como. Então, não vale a pena financeiramente ter o ManyChat, por isso que já tem mais de anos que eu não uso ele, tá? Essa automação do eu quero mesmo, inclusive eu até abri aqui, porque senão eu ia esquecer, o Como também faz, tá? Então, hoje, o Como ele tá na frente, tanto em questão de custo quanto de funções, beleza? Agora, quanto a ferramentas gratuitas, infelizmente, não é o meu forte. Eu sei que tem ferramentas aí gratuitas que você pode utilizar, mas eu sou da seguinte opinião, e inclusive a minha empresa, como a gente também tem custo no geral, então a gente trabalha com o cliente que enxerga valor, investir em tecnologia, investir em estrutura para ele vender mais. Porque a gente, inclusive, cava esse gap, né? Cava
essa diferença de resultado que possivelmente a pessoa tem quando ela chega até a gente e qual resultado ela pode ter se a gente deixar isso aqui tudo rodando. Então, o trabalho, investimento em ferramenta, investimento na equipe aqui, no negócio da pessoa, ela gera esse resultado e aí, tipo, isso é um custo que fica meio que irrisório. Então, que são fases diferentes, né? Isso. Eu estou entendendo, conheço os dois lados. A Glauci ajuda empreendedores a validarem negócio. Então, o cara está validando, a gente sugere que ele não gaste enquanto ele valida. Depois que ele valida, aí você está correto, porque a pessoa, se ela conseguir um modelo de negócio que se pague, né, isso vai poder fazer a coisa acontecer. Então, a pergunta com relação a canais, você, a princípio, conhece o ManyChat, acha que o gratuito ele atende de uma forma limitada e não tem outras sugestões. Depois, para a integração com a OMI, com a OMI seria o N8N mesmo. Mas eu acho que, sabe o que vale tu mostrar? Lá no N8N, aquela lista que tem, sabe, de softwares que você vai poder integrar, sabe como é que é? Eu acho que isso vai mostrar para eles como que a coisa acontece. Porque no N8N, como eu falei para vocês, você pode dizer assim, vou chegar um e-mail, aí eu vou cadastrar no meu CRM. O meu CRM vai acessar o ChatGPT. O ChatGPT vai acessar o Google Drive. Daí vai voltar para o meu ChatGPT, que vai voltar. Você vai integrando, né, que são esses assistentes de IA que estão tão na moda. Eles são feitos no Make, né? Porque ele vai fazendo automaticamente a integração entre diversos sistemas. E é legal que vocês entendam uma palavra que a gente não pode fugir agora, que é no-code. Ou seja, não precisa mais ser programador para fazer isso, não precisa mais saber programar. O Raul já é um programador, daí ele vai lá e ele já coloca coisas com código, porque é da natureza dele, ele já sabe fazer, às vezes sai mais rápido. Mas o objetivo dessas ferramentas é que pessoas leigas, como nós, consigam no-code, né, sem código, integrar diversas ferramentas. Se isso não é 100% hoje, é legal que vocês saibam que essas ferramentas, Zapier, Make, N8N, que são as principais, elas estão ralando nesse momento lá no escritório delas para se tornar cada vez mais acessíveis, né? Provavelmente em 2026 a gente vai dizer assim, por voz, pega a minha conta do Gmail e integra com a minha conta do Como e responde que não sei o quê. Isso provavelmente vai acontecer num universo de tempo de 6 meses a 6 anos, para ser bem amplo. Mas ele vai acontecer rapidão, né? Você concorda, Raul, com tudo que eu falei? Exatamente, vai ser isso mesmo, está caminhando para isso. Hoje, na verdade, o N8N existe o no-code, ou seja, sem código, e existe o low code, que é o código baixo. Então é pouco código. Porque assim, essa linguagem de programação aqui que a gente usa hoje, que é o JSON, ele é uma linguagem fácil, teoricamente. Porque você só usa colchete, você usa 2 pontos, você usa números e palavras, tá? Então isso aqui é um low code, tá? É pouco código. Agora, no code seria realmente só apertar um botão ou mandar a voz, igual você falou, manda um áudio e o agente faz tudo sozinho, a ferramenta faz sozinho. Então, vamos caminhar para isso. Ainda não temos essa opção, entendeu? Então, assim, na minha visão, Glaucia, não é rebatendo não, tá? Eu só quero, tipo assim... O nome dela é Glaucia, só para você saber, Glaucia. Perdão. Não é rebatendo, tá? Mas eu tenho a minha seguinte opinião. Tudo na vida ou a gente paga com tempo ou com dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro para poder investir numa ferramenta, eu preciso ter mais tempo, então eu vou investir mais tempo para ter um resultado. Então, não dá para ter os dois ainda, né? Nessa situação, conforme o Marcelo falou, de só apertar um botão e resolver, beleza? Mas a gente vai chegar nisso. Então, hoje você não vai conseguir automatizar tanto no gratuito. Dá para fazer bastante coisa já, mas não dá para deixar 100%, tá bom? Legal. É isso aí. Tá, e a lista das aplicações que você tem aí, você pode mostrar?
Aplicações. Porque eu uso no Make, tem assim, quando você cria uma nova, parece um monte de aplicação, tipo o Gmail, o Google Drive, os loginhos, assim, né? É isso que eu queria que você mostrasse para eles, como que isso pode acontecer, né? Para eles entenderem que essas outras plataformas já estão esperando, de certa maneira, a integração com essa ferramenta, né? Perfeito. Ó, então aqui a gente pode digitar, ó, tem o Common, fala outra ferramenta aí, o Omni, né, ó. O Omni não tem aqui, vai ter que fazer uma gambiarra, porque ele tem a API aberta, só que aí que tá. Então, inclusive, essa é uma ótima pergunta. Mostra ali, o Google Meu Negócio, ele tá ali, ó. Meu negócio, Google Meu Negócio tá aqui. Você pode colocar, inclusive, planilhas do Google Sheets, tá, ó. Sheets. Ali tá aparecendo também o X, né? O Instagram. Twitter. Ó, Twitter. Exatamente, Exatamente, tá? Ó, bota o Instagram eu acho que não vai ter dessa maneira, tá? É por HTTP. Mas a gente tem aqui também, ó. Bom, o que mais que a gente usa aqui? Bom, as outras ferramentas, então, no caso, ó, só para você entender aqui também, ó. Lembra que eu falei que a nossa ferramenta ela gera inclusive um link de pagamento e envia para o cliente? Então, ó, quem aí usa Stone para poder processar pagamento? Vamos ver se tem alguém que usa como adquirente a Stone. Tem a Stone, tem o, sei lá, até o Itaú, tem... Hoje, Mercado Livre, Stripe, Mercado Pago, PicPay. Exatamente. Então, o que a gente tem aqui, ó, por exemplo, quando, ó, tá vendo esse código aqui, ó? Então, o que a gente faz? Eu quero criar uma autorização, ou eu quero criar, por exemplo, aqui, ó, vou gerar um valor. Então, eu tenho uma API, aqui, ó, a Stone tem uma API, onde, lembra que eu falei que é low code? Eu vou copiar esse código aqui, ó, tem o ícone de código, vou copiar, personalizar aqui alguns campos, e eu vou enviar uma solicitação lá para a Stone, olha, quero cobrar desse cliente R$5.000 no link de pagamento, manda para mim. Aí o banco vai devolver esse link de R$5.000 e você manda para o cliente, tá? Então, quando a ferramenta não tem uma integração nativa aqui no N8N, você tem que fazer uma ponte com a API dessa ferramenta, tá bom? A API basicamente é uma chave. Isso. Exato. A API é como você consegue estar entrando dentro do sistema e não é um hacker, é você que tem a chave para poder entrar e aí responder, né? Você precisa ter APIs, né? O próprio ChatGPT cobra, por exemplo, você, mesmo tendo o plano pago do ChatGPT, esse de $20, quando você vai acessar a API, ele vai cobrar. Eu tive que fazer para aprender um pouquinho de Make, e ele cobra quase nada, é 0,0 alguma coisinha mas só que tu imagina, eu uso pouquíssimo, mas tu tem que imaginar que o Banco do Brasil pode querer usar, e aí nós estamos falando de 1 milhão de requisições por minuto, né? Então, tudo isso, é por isso que eles cobram esse trabalho que vai lá no LLM, vai lá dentro, processa a linguagem, pergunta o que lê do teu PDF, o que lê do própria base do ChatGPT e emula uma resposta, constrói uma resposta humanizada, né, para poder continuar o diálogo. Exatamente. Então, ó, é exatamente desse jeito aqui, ó, que você vai abrir uma nova chave. Por que você precisa de uma nova chave? O ChatGPT, ele precisa... GPT, meu Deus. Até confundir. Ele tem que saber de quem que tá pagando. Quem que vai me pagar isso aqui? Eu vou trabalhar, mas quem me paga? Então, você cria uma referência. Você fala, olha, essa chave aqui, ó, eu posso até colocar o nome aqui, ó, aula Marcelo. Aí, ó, pronto, projeto. Deixa o default aqui, pronto. O que acontece? Eu só vou ver essa chave aqui uma vez, ó. Então, se eu copiar ela e jogar ela lá no agente personalizado, a OpenAI ela vai me cobrar em cima disso aqui. E aí também eu vou saber, olha, o Marcelo tá me custando X por mês, tá? A Vanessa, da Vant, tá me custando X por mês de token. Então, o que é o token? Ele é... Ó, então você tem aqui $5, você tem
uma frase, vamos supor, com 50 palavras. Essas palavras, cada uma delas tem uma contagem de token. E você paga 0,03 centavos de dólar a cada 1.000 tokens, entendeu? Hoje, esse é o custo. A tendência é ou ficar um pouco mais caro ou ficar um pouco mais barato, dependendo da qualidade que a gente tiver de servidor, etc. Tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Ó, eu estou usando 3.537... 3 milhões, né? 3 milhões? Nossa, tô ficando burro. 537.130 tokens, tá vendo? Então, ó, hoje, esse mês, eu gastei $1,35, tá bom? Então, isso aqui você tem esses dados aqui dentro, ó, quantas requisições, quantos tokens foi, quantos voltou, quanto que eu gastei, ó. Então, ó, eu com vários agentes aqui tô gastando $6 por mês, tá? Esse é o meu custo de token hoje, beleza? É isso aí. Vamos ver, perguntas ainda antes da gente de continuar, vamos ver se está todo mundo na mesma página. Se alguém ficou perdido. Eu acho que tem uma questão que a Priscila perguntou, né, que ela perguntou uma demonstração de criar um chatbot, né? Eu acho que a gente poderia fazer um pouco esse passo a passo, por exemplo, né? Lá naquele teu documento do tipo, você vai pegar o número de WhatsApp e nesse número de WhatsApp você vai configurar que ele vai falar com um cara que é, por exemplo, com N8N. Esse é o primeiro passo, né, Raul? Isso, exatamente. Assim, ó, você queria ver, tipo, montar na hora? Eu consigo montar aqui, ó, por exemplo, vamos criar um para... Quem que quer criar um agente aí? Só para a gente poder testar aqui, tá? A gente não vai ter a integração direta no WhatsApp, mas a gente pode criar ele aqui e personalizar ele de alguma maneira, tá bom? Pode ser? Pode. Alguém quer criar aí, Priscila? Você gostaria? Tem que ver alguém, ou a própria Adriana que está aqui. Vamos pegar um voluntário aí, voluntário. Quem que vai ser voluntário? É porque a ideia da Adriana era ela que ela queria ver, mas ela tem alguém da equipe dela, não tem? É Larissa, não é? Então, pode ser criado nosso. Pode ser, Priscila, criar o da Excellence Brokers? Sim, pode ser. Legal. Pode ser, né? Não, se a Priscila quiser fazer o dela, não tem problema também, não. Pode ser feito dela. Ó, tranquilo, vamos criar um aqui, ó. Então, vai ser para quem? Para Larissa mesmo? Para Excelência? Exato. Uhum. Tá, então vamos colocar aqui, ó, Lari da Excelência. É assim, né? Excelência Brokers. Então, ó, aqui eu vou criar um prompt agora. A gente vai dar as instruções de quem é esse agente, tá? E aí a gente vai poder depois conversar com ele aqui e ver o que ele sabe sobre a empresa no geral. O que a gente pode fazer? Tem o site de vocês ou vai ser pelo YouTube mesmo? Onde que eu busco informações aí sobre vocês? No site, eu acho, né, Larissa? Desculpa, cortou aqui, eu não entendi. Da onde ele vai pegar informações sobre a empresa para poder personalizar as respostas? O melhor é no site, não é? Sim, seria no site. É excellencebrokers.com.br. Excelência com 2 L's, tá? Tá. Deixa eu até tirar aqui. Espaço, vamos ver. Concorrente. É isso aqui mesmo, né? Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Só para a gente ganhar tempo. Vou abrir um GPT. Ó, analise esse site e retire o máximo de informações possíveis para que eu crie um agente de IA personalizado para atender os clientes da excellencebrokers.com. Aí ele vai dar um scrapping aqui no seu site, vai entender como que você trabalha, qual que é o padrão que você trabalha, talvez até alguns imóveis aqui, se ele puder encontrar, ó, condomínio de Terras de São José. Aí, ó, bonitona. Vamos lá. Ó, então já sabe tudo, quase tudo sobre você. Vê se está certo. São Paulo, cidade de Monções. Área de atuação, São Paulo e Itu, Salto, Cajamar, Interior Paulista.
Contato, é esse número mesmo? Isso, tá certo. Pensilvânia, beleza, tipos de imóveis, serviços oferecidos, requisições para a gente fiar, perfil do cliente, exatamente. Ó, tecnologias, então, ó, me ajude a criar um prompt simples e poderoso, ó, para eles. O nome da agente será Lari. Ó, siga o exemplo em anexo e personalize. O que eu vou fazer? Ah, não tá deixando. Opa. Ih, não deixou eu buscar outro arquivo. Acho que é porque essa conta tá... agora vai. Buscar aqui. Prompt. Mestre, vou usar o da G aqui. Então, anexei um prompt que eu já tenho e vou pedir para ele me dar um prompt novo, tá bom? Pronto, tá aqui o prompt novo. Ó. Então, ó, a gente já da Excelência Brokers. Ó, tom de voz, profissional, sofisticado, atencioso e claro. Saudações, está buscando imóvel para compra ou locação. Qual faixa de preço? Você trabalha com locação também? Isso, a gente trabalha com venda, locação e temporada. Maravilha. Então, ó, pronto. Parece que tá bem legal aqui já. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esse prompt, tá? Lembrando que eu tô fazendo isso aqui em 5 minutos, tá? É claro que o trabalho é, tipo, é só para vocês verem o processo, beleza? Tudo vai partir mesmo de primeiro entender o que o assistente vai fazer. Pronto. Então, ó, vou escolher o modelo, tá? Pode deixar o 4.1, acho que tá ótimo, exatamente. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, PDFs, tá? Informações que você tem sobre algum outro empreendimento. Enfim. Então, aqui também, se eu não me engano, já tem o site de vocês, né? Então ela pode vir buscar aqui, ó. Beleza. Adicione um markdown para ela executar busca no site, se for necessário. Ah, ela vai refazer esse prompt completo. Mas não tem problema. Agora aqui, ó, tá salvo, eu já posso testar. Olá. Tenho interesse. Normalmente é assim, né? Sim. Vocês jogam muito tráfego? Não. Vamos começar. Tá dando um anúncio só. Eu ia dizer olá, bom dia, eu ia dizer. Pode ser também. Aí eu posso limpar aqui, ó. Posso limpar, ó. Bom dia. Olá. Bom dia. Só para eu sei que daqui a pouquinho você pergunta, Priscila, mas só para você entender, ele está simulando aqui, só está faltando a integração com o WhatsApp, mas ele criou todo o... Isso, aqui, ó. Como se fosse no WhatsApp. Exato. Eu só queria saber o que é esse Mitrio, essa tela que ele está usando. Não sei se eu perdi. Isso aqui é o nome da minha empresa antiga, a gente está mudando. Antes era Mitrio, eu estou mudando para Spinosales, entendeu? O nome da empresa. Depois eu vou te dar de presente uma mentoria comigo para nós falar sobre esse nome aí dessa tua empresa, tá, Raul? Antes de você mudar, por favor. Só para você entender, o nome curto, que seja fácil de falar, fácil de entender, fácil de escrever e que agregue valor ao teu negócio, né? Então, esse Spin-off aí, a gente vai ter que dedicar mais 5 minutinhos sobre esse assunto, tá bom? Demorou. Tá bom. Pode perguntar, Priscila. Pode perguntar. Não, eu não estou entendendo onde é que ele está fazendo isso, essa Ele tela. está fazendo dentro do Make, dentro do Make. Dentro do Make. Na verdade, não, é do OpenAI. Isso, dentro da OpenAI. Dentro da OpenAI, desculpa, então eu estou errado. Ele está fazendo dentro da OpenAI. Isso, exatamente, tá? Ó, então ela já se apresentou, como posso te ajudar, está buscando imóvel para compra ou locação. Lari, pode ficar à vontade aí para poder falar a interação, eu vou digitando aqui, ó. Fez dentro da OpenAI. Então, aqui eu conseguiria resolver várias questões, mas eu preciso agora, para levar para o... Isso, aí eu vou... Ó, aqui dentro, ó, tá vendo esse código? Uhum. E ele já me deu a opção de copiar. Uhum. Se eu pegar esse código aqui, eu já consigo integrar ele com o WhatsApp lá dentro.
Entendeu? Mas daí teria que ser com o WhatsApp, com aquela versão bem paga do WhatsApp, senão precisaria do N8N ou do Make, né? Não, tem que ter o N8N. Sim, sim, Então, sim. eu tenho que pegar esse código aqui e colocar lá dentro do meu cérebro, vou ter que construir um cérebro para esse agente e trocar essas chaves, né? Então são várias chaves que a gente tem que trocar lá dentro. Não, é que é importante saber que o WhatsApp tem um plano que é bem caro, que você não precisaria do Make, mas é só para o WhatsApp também, né? Mas daí não é o caso aqui, mas só para vocês entenderem, tipo, a Caixa, por exemplo, que atende, Caixa Econômica Federal, atende pelo WhatsApp, licenciado pelo WhatsApp. Então, ela comprou um negócio que é direto lá com o WhatsApp, ela não usa o Make. Mas daí é muito caro, né? Não, você está falando da API oficial. Exato. A gente também pode colocar a API oficial também. Porque não tem nesse caso aqui que eu tinha mostrado que a gente pode subir pistas. Quando você vai fazer disparos, o WhatsApp ele vai bloquear seu chip se você ficar mandando mensagem sem pagar para ele. Então você paga por mensagem, tá? Na média de 10 a 50 centavos por mensagem, dependendo da operação, tá bom? Legal. Então, Lari, aí pode simular a interação aqui, ó. Como que seu cliente fala com você? Aqui, ó. Vi um anúncio sobre uma casa. Como que é essa aqui? No condomínio. Itu, eu vou bater em Itu, vamos ver, só para ver. Várias. Isso. Está buscando compra ou locação? Compra. Fez várias perguntas. Eu vou responder só, compra. Vou for uma faixa de preço, ó, entre 1 e 3 milhões. Tá bem aí, né? Entre 1 e 3 milhões é porque tu tá tem uma grana, né? E tá bem variado também. Exatamente. Ó, geralmente oferece ótimo preço, então quando ele fechado, independente. Aí eu já vou responder, fechado. Ó, às vezes o cliente só responde uma palavra, né? Mas ele tá falando bem. Tu vê, tá bem humanizado, né? Exatamente. Esse aqui é um atendimento que 90% dos corretores não fazem, tá? Eu sei porque eu trabalhei muito com corretor, inclusive, sempre que eu precisei de informação, os corretores, boa parte deles, atendem bem mal. Tipo, inclusive, quando eu estava procurando para fazer a locação aqui da sala, eu cadastrava nos anúncios e, tipo, o cara falava, não, esse eu já aluguei. Aí, tipo, beleza, obrigado. Aí o cara nem falava, não, mas posso te ajudar a encontrar? O que você está buscando, né? Então não tinha nem essa interação, né? Pode perguntar, Alessandra. Beleza. Pode perguntar. Tá mutado, tá mutado. Opa, agora foi. Agora foi. Na verdade, eu achei interessante que seria bom para fazer para Bonita Brasil, que é a minha empresa, porque aí entraria as mulheres falando assim, e essa bijuteria combina com uma roupa? Aonde que eu vou? Se eu posso ir em casamento com isso? Essas são as perguntas das mulheres, né? Exato. Mas aí eu teria que fazer uma combinação mais bem colocada, né? Sim, quando a gente, por exemplo, vamos supor que você vai desenvolver um trabalho com a gente. Como que funciona aqui? A gente primeiro tem uma reunião onde eu te faço diversas perguntas sobre o seu produto, como que você atende, quem que é o seu público-alvo, quais que são as dores, dúvidas, desejos desse público-alvo, o que essa pessoa quer ver, ouvir, sentir quando ela interagir com a sua marca, com o seu produto. Então, dessa forma, a gente vem pegando todas as informações necessárias para criar esse agente. Então, igual o Marcelo tinha falado da transcrição do Gemini, eu tenho uma outra ferramenta aqui que eu uso para transcrever também. E aí eu pego essa transcrição e já jogo no agente, já separo tudo que você pediu, tudo que você precisa no seu agente. Então a gente sempre personaliza para você. Aí, como eu falei, a gente tem um período... exato. Aí a gente tem um período de desenvolvimento e depois de teste. Aí você vai validar de várias formas, se está funcionando da forma que você quer. Depois disso, a gente inicia o trabalho direto com o público. Entendeu? Eu teria uma coisa até extra, porque aqui nos Estados Unidos, claro que eu teria que fazer tudo em inglês, sim, mas seria interessante fazer em espanhol também. Legal. Porque tem tanta gente que fala espanhol aqui, e aqui que eu aprendi a falar espanhol. São várias coisas, né? Mas seria um caminho diferente. Perfeito. Para minha empresa. Mas
todas as línguas do mundo ele fala, né? Então você já pode definir Sim, aqui ele no prompt mesmo. É incrível, cara. Inclusive, até essa questão mesmo da aula de inglês, o pessoal daqui a pouco já tem, né, dispositivo que traduz simultâneo, né? Só que vai ser muito mais avançado, então o pessoal vai ficar preguiçoso para aprender idioma, né? Vai ter. A questão aí é outra também, né? Daí, assim, a Mas pessoa. assim, eu digo, a IA é tão avançada que ela entende, escuta e traduz simultaneamente. Então. Não, sim, mas é que a gente teve esses dias uma aula com um professor que foi PhD e que ele trouxe um pouco mais de visão, né? Eu só vou comentar que tipo, a Bárbara Freytag, que é uma filósofa brasileira, né, ia dizer que esse uso dos tradutores iam fazer com que a pessoa não conseguisse fazer uma série de sinapses que seriam muito importantes para a vida dela com relação a entender o mundo e outros idiomas e questões, né, que a pessoa vai virar um tradutorzinho mesmo, assim, né, quer dizer, com relação ao crescimento cognitivo que a pessoa tem de falar 2, 3 línguas. Esses equipamentos eles não vão ajudar, né? Mas eles vão ajudar você a se comunicar, não tem a dúvida nenhuma. A tecnologia ela é incrível, ela vai mudar tudo. E IA vai mudar tudo nos próximos anos, cara. A próxima revolução não tem como escapar disso, não tem como lutar contra, porque toda a revolução ela vem no caos mesmo. Ela vai derrubar emprego? Vai, mas ela vai criar emprego por outra área. Então, por exemplo, desenvolvedor. Tá, você tem que se degladiar. Eu tenho 2 e eu vivo dando bônus aqui, chamando de meu amor, dando beijo, porque se os caras forem embora, eu tô na roça para achar outro. Então, cria-se um problema, mas gera-se oportunidade também, né? Não, com certeza. É mais ou menos como tu dizer o seguinte, eu te dou aula para você pegar comida no iFood, ou te dou aula para te ensinar a cozinhar, né? Então, quer dizer, vocês têm as 2 aulas, né? Se você quiser. Exatamente. Eu te ensino a comer no iFood ou te ensino a você fazer um estrogonofe delícia, é diferente. Pessoal, me dá só um minutinho, Marcelo, que eu preciso muito ir ao banheiro. Que eu já não, vai lá. Não, eu acho que é legal para a minutinho. gente poder encaminhar aqui até um fechamento dessa história, né? Porque eu acho que o Raul... na verdade, eu vou aproveitar, porque eu tô louco para mostrar para eles o Make, porque o Make eu achei bem mais intuitivo, sabia, Raul? Sei. Eu quero mostrar para vocês. Então, vai lá que a gente já te espera aqui para a gente encerrar. Ó. Perfeito. Ó, eu tô criando aqui, ó, gente, uma conta no Make, ó. Tu vê que ele já traz as integrações, por exemplo, com o WhatsApp e tudo, meio já pré-configuradas, entendeu? E aí eu quero automatizar mensagens. Ele está só criando a minha conta aqui, na verdade, ó. E aí ele vai pegar e vai iniciar, ó. E eu venho aqui... ele vai mostrar um primeiro fluxo para eu criar, ó. E a gente, ó, um novo cenário, ele está dizendo, né? Então, eu posso construir a partir de uma questão, e aqui que eu acho que é legal do Make, que eu disse para vocês, ó, tá vendo que ele já mostra quem que tu quer integrar. Então, eu quero integrar o Gmail, daí eu boto aqui o Gmail. Legal. O que é? Eu quero que tu mande e-mail ou quero que tu leia e-mail? Eu quero que tu leia e-mail. Legal. Né? Então, aqui ele está querendo que eu já configure com o meu Gmail, mas eu não vou querer isso agora. Mas eu quero dizer que do e-mail, eu quero que ele mande para o Google Sheets. Aí, o que tu quer que eu faça no Google Sheets? Coloque uma linha ou coloque um novo planilha? Eu quero que ele coloque uma nova planilha. Legal, daí ele está querendo que eu configure. Daí, quando a planilha acontecer, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, por exemplo, coloque lá tem que ser uma coisa que tenha sentido. Se ele fez numa planilha, provavelmente ele poderia ir no Gemini para analisar se essa conta estava certa. Então, eu posso botar no Gemini para saber se a conta vai estar certa, e aqui eu vou criando, né? Mas eu queria trazer aqui o N8N para vocês, porque ele é o top hoje, entende? E eu achei melhor a gente começar pelo top,
Depois a gente vai para o Make, e aí na próximo encontro eu vou trazer um cara que só vende integração com o WhatsApp. Você vai ver que é bem barato, assim, em comparação com o Raul, ele é bem mais barato. Mas ele só faz isso. Ah, integra com o Como? Não. Ah, integra com o e-mail? Não. Não, ele só faz assim, WhatsApp, ChatGPT, WhatsApp, ChatGPT. Então, às vezes, quando um negócio quer crescer e você quer vários canais, você vai precisar de um negócio esse com o Raul. E outro diferencial que o Raul faz é a questão da inteligência comercial. Ele vai te entender se você precisaria anunciar melhor no Facebook ou no Ads. Você devia fazer um vídeo no TikTok, qual a mensagem que você devia estar, né? A gente chama de criativo. Qual é o criativo que tem que ser? Qual é a ferramenta? Então, o Raul, ele dá uma assessoria completa na automação do processo de vendas. Então, é assim, digamos, dentro do nível que a gente está aqui na Liga, é como se fosse o mais completo de todos. Eu estava comentando para eles que eu vou convidar um cara desses de ferramenta de WhatsApp para vir dar uma aula depois, só para mostrar como é pequenininho e como a solução pode ser, mas daí eles já vão entender que tudo isso que você faz, ele não faz, só para eles poderem ter, né, as opções, né, Raul? Tranquilo, inclusive assim, eu também tenho alguns clientes, a gente até abre, faz para eles, mas tipo assim, a solução é bem limitada, né? Então, tipo, aquilo que eu tinha falado do resultado. Se o resultado for melhor, tranquilo. Se não for, a gente mantém, integra. Assim, a gente não está aqui para poder ficar arrancando dinheiro, a gente quer resolver problema. Então, a gente tem um trabalho personalizado, que é um pouco mais caro, e tem as ferramentas. Se resolver o problema, maravilha. Não tem por que ir além, entendeu? É isso aí. Mas essa ferramenta é bem simples. Basicamente, não tem o passo a passo que eu mostrei aqui dentro do... que o que eu acho só estava terminando aqui, né? Porque eu não sei. E por que você. Eu tenho uma pergunta: por que você não usa o Make e usa o N8N? Porque eu acho o Make tão mais legal, essa história aqui, ó. Isso, o N é mais coloridinho, ele tem. Não, mas não é só coloridinho, ele é. O user experience é melhor. Porque eu já quero que ele crie um evento, ele já vai conectar aqui. Ele é muito mais no-code, eu achei, do que o N8N. E aí, por isso que eu te pergunto, por que você não usa o Make? Porque a questão de performance não é igual. E outra questão de custo. O N8N, ele tem um custo, se você for lá, ele tem um custo também por cenários. Você tem um custo por cenários e você tem um custo por requisições. O N8N, eu instalei ele dentro de um servidor dedicado para mim. Então, eu não tenho custo. Ele é uma ferramenta de... como se chama? Ele é aberto, né? É open source. Então, eu baixei e instalei ele dentro do meu servidor. E quando tem uma empresa um pouquinho maior, por exemplo, eu crio e instalo dentro do servidor do cliente, deixo tudo rodando pro cliente, então ele não fica amarrado a mim em momento nenhum. Essas outras ferramentas você fica, então tipo, você vai pagando o aluguel. Inclusive para, por exemplo, imobiliárias, que é aquele caso que eu te falei, as ferramentas do mercado cobram um X por mês, tipo, entre 3 mil e 5 mil reais por mês, e é um aluguel. Então, se a pessoa sair da ferramenta, ela não tem mais acesso. Então, ela paga um ano, e se ela não usar no ano que vem, ela perde todo o investimento. Entendeu? No meu caso, não, eu construo para o cliente. É que eu acho que o que vale a pena aqui, até para o pessoal entender, né? Porque a gente está aqui numa imersão de IA, né? Que é o seguinte: por que existe o Gemini, o ChatGPT e o Copilot? Porque cada um está buscando um diferencial. Né? Então, o N8N tem um diferencial, o Make tem um diferencial, o Zapper tem um diferencial. Daí tem o Raul, que tem um diferencial, tem o Joãozinho, que tem um outro diferencial, tem o Pedro, que tem um outro diferencial. Ou seja, está todo mundo buscando um lugar ao sol, né? De dizer assim, olha, eu faço desse jeito, tu quer fazer comigo? Né? Se tu está precisando disso, provavelmente eu sou o melhor parceiro. Mas eu achei assim que do geral, o que eu queria que vocês entendessem aqui hoje? Né, que criar um chatbot, ele é algo que pode ser feito a partir do próprio ChatGPT, como tu estava mostrando ali, mas você vai precisar de um integrador para falar com seus canais. Isso tá claro aí, gente? Sim.
Isso eu acho que é importante. Tu precisa do integrador para falar com os teus canais. A outra questão, você vai ter que mesclar informações suas com informações do próprio LLM. Se você não botar informações suas lá dentro, ele nunca vai saber o preço da hora-aula do Paulo, o ChatGPT não vai saber. Né? Os planos que o Paulo usa, não vai. Ah, não vai e uma saber. outra coisa incrível que eu acabei esquecendo, por exemplo, quem trabalha com agendamentos, professor trabalha com agendamento, né, Alessandra? Sim. Quando você vai, tipo, hora-aula, certo? Uhum. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um Google Agenda. Uhum. Se você, por exemplo, a Leia, você consegue marcar o agendamento com ela, no caso do Leandro, ele tá mandando um link. Então, não, quero marcar o agendamento. Aí a Leia vai mandar um link, você clica no link e já reserva o seu horário. Em outros agentes, o que a gente faz? A gente ou coleta um pagamento, que no caso, nutricionista, enfim, advogado, ou coleta um pagamento, ou deixa tipo uma consulta de 10, 15 minutos, agendado também no Meet, aí notifica você e já deixa no e-mail do cliente, e já fica integrado na sua agenda. Então você tem uma secretária, basicamente, ali, que vai marcar os agendamentos para você e deixar e notificar você do que se trata essa reunião, tá? Na verdade, o AI seria a minha secretária. Isso, então, tipo, no seu caso, que é aula, ela já marcaria as aulas, já pode até coletar um sinal da aula e encher a sua agenda, basicamente. Olha, eu trabalho das 2 às 19, então esse horário você pode preencher. Perfeito, a gente vai reservar isso lá. Por exemplo, faz tráfego pago, divulgação, funis, enfim. A pessoa vai cair, interagir, olha, horário tal. Já marca na sua agenda. Se não tiver disponível, ela sugere um novo horário, entendeu? E aí, só pegando que eu gosto dessas metáforas, né? Eu acho, sabe, que a Alessandra tem assim, ó. Por exemplo, um trabalho com o Raul é uma coisa que, se você quiser, você pode agendar por e-mail, por telefone, por WhatsApp, pelo Instagram. Tu vai precisar de um trabalho desses que vai integrar várias coisas. Mas se tu disser, não, cara, eu só vou fazer agendamento pelo Instagram, sabe? E da pessoa que chegar pelo WhatsApp, tu tem que dizer para ela, cara, tu só vai conseguir agendar comigo pelo Instagram, tu não vai conseguir, não consigo agendar aqui. Ou seja, tu pega uma solução fechada, menor, que vai te atender, mas, como tudo na vida, né? Vai ser menorzinha, entendeu? Na verdade, o custo nem é tão grande assim. Tá? Tipo, é o mesmo custo, integrar todas elas. Não tem uma diferença. Você fez para um, você já pode só conectar os outros canais. Porque o agente em si, ele já vai estar construído, entendeu? Não, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, essas ferramentas que a gente vai trazer aqui, que eles vão conhecer, elas só integram com o WhatsApp, entendeu? Elas não integram com o Instagram, elas não integram com outras coisas. Por isso que, às vezes... Não, exatamente. É nesse sentido. É porque a pessoa escolheu, tipo, eu vou pagar 1.000 ou vou pagar 400. Eu vou pagar 400 porque eu só vou pegar um canal. Eu vou pagar 1.000 porque eu vou pegar já vários canais, né? Perfeito. Eu acho que, assim, o meu objetivo com a aula de hoje é... Deixa eu só dar uma demonstração ao vivo aqui do follow-up, ó. Acabei de receber essa mensagem aqui da Léa, ó, que eu estava tentando persuadir ela, ó, a me passar a base de leads, porque um cliente estava preocupado com segurança, né? Aí eu estava tentando persuadir ela, e ela, obrigado. E aqui, ó, 11h46, acabou de me mandar um follow-up, entendeu? Então isso aqui também é uma outra coisa que não tem nessas ferramentas. Ela nunca vai fazer um retorno com o seu cliente. Ela só vai interagir ali na hora. Se o seu cliente não responder mais, você perdeu aquela oportunidade, entendeu? Legal. Bem, pessoal, olha só, o cara tá aí à disposição para responder as dúvidas de vocês. Algumas pessoas já pediram seu contato, Raul. Beleza. Mas antes de você começar a falar com as pessoas, eu quero bater um papo com você para te mostrar algumas coisas, para você criar algo um pouco mais personalizado aqui no jeito de atender. Me diz uma coisa, o seu telefone principal é o final 40 ou 69? É o 6440. Tá, legal. Mas eu já vou botar aqui o telefone do Raul para quem quiser, de uma forma mais afoita, vamos dizer assim, começar a conversar, mas eu vou conversar com ele para ver como é que ele pode também atender a gente de uma condição diferenciada, tá bom? E então aí, pessoal, de novo, Raul
tá aí. Alguma pergunta? Kátia, Pode mandar, Jefferson, pessoal. Sônia, Priscila, Nelson, Marina, Vanessa, Marta, quem está aí conosco, Sônia, Alessandra, Priscila. Pode ser qualquer coisa, não só ligado a gente, mas a parte comercial, demanda de vendas, qualquer outra coisa que vocês acharem que eu puder agregar aí, pode perguntar. É porque isso que é legal, ele trabalha com essa parte de automação comercial, ele vai identificar um CRM, né, de que maneira você pode trabalhar aí com o CRM, né? A Sônia, por exemplo, Correia, que está aqui, né, ela ainda não tem CRM, né? Ela é uma cliente muito em potencial, mas é que como é uma lavanderia, você sabe que a margem de lucro e faturamento de uma lavanderia ele não é muito alto. Nossa, mas é obrigatoriamente o CRM, porque lavanderia a pessoa não usa uma vez só, então você tem que ter relacionamento. Claro. Se você depender da pessoa lembrar de levar aí, se você não tiver uma promoção, não tiver cadastrado, que essa pessoa já levou para você, aí você está perdendo a oportunidade, você vai depender ou de indicação ou de investimento em marketing. E o CRM, você fica sem depender disso. Com certeza, a gente está há anos, né, Sônia, para implementar esse CRM. Olha, então. Mas eu tenho todos os contatos, porque eu tenho o sistema da lavanderia, né? Então eu não perco nunca, isso eu tenho. Só não tenho o CRM. É que teria que integrar, né? É porque isso que de cada negócio tem a sua peculiaridade, né? Então, mas o Make, por exemplo, e o N8N foram criados para facilitar essa integração com o seu sistema, entendeu, Sônia? Isso. Ele já é uma ponte, como ele usou, né? Que é uma coisa que faz o ponte do teu sistema com o ChatGPT, com o WhatsApp e vice-versa em tempo real, né? E é legal agora que eu entendi que ele tem um servidor de N8N, por isso que ele tem aí os contratos com os clientes dele, é muito legal, né? Exato. Maravilha. Posso fazer uma pergunta também? Pode, Adriana. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, se você eu tenho um CRM, mas é um CRM da imobiliária que não integra com as outras coisas. Aí eu ainda assim preciso de um CRM para... Qual é o nome do CRM que você usa, Adriana? Eu uso o Univem. Tá. Univem. Você conhece, Raul? Já vi clientes que tinham ele, a gente teve que trocar pelo Como. Vai depender, entendeu, Adriana? Entendi. É que o Como... Dá para exportar os dados, tá? Quanto a isso é tranquilo. É que o Como faz parte de uma outra geração de CRMs muito mais voltados para WhatsApp, Instagram, automação, né? Eu coloquei lá no nosso grupo, eu tenho um vídeo de por que eu escolhi o Como. E também, assim, eu deixo claro do vídeo que eu não morro de amores pelo Como também, mas dentre o que outras opções, exatamente, ele é aquela pessoa, a Kátia, abre aí, a Kátia está trabalhando comigo agora na gestão do Como, daí tua primeira impressão, Kátia, sobre o Como, se você te puder aí, não sei se você está ocupada. Então, eu não sei se eu fui claro nisso, mas como a gente não entrou na parte CRM, outra coisa que a gente faz é mover os leads de etapa, tá? Então, leads recebidos, ele vai, se qualificou, vai passar para qualificado. Se vendeu, aí passa para ganho, né? Ou para a etapa de remarketing, enfim, ela opera o CRM também. E salva as informações lá dentro, tá? Coisa que os vendedores não fazem. Essa é uma grande questão. Fala aí um pouquinho, Kátia, como é que está sendo o teu primeiro contato com o Como? Oi. Então, ele dá tanto recurso, eu estou trabalhando com ele há menos de um mês, uns, sei lá, 20 dias. Então, assim, ele dá muito recurso. Eu estou aprendendo a utilizar esses recursos de uma maneira mais assertiva, que a gente tenha uma produtividade aí, que é o que precisamos. Então, assim, é bastante interessante, mas ele dá muito recurso. Então, também, assim, leva um tempinho para afinar e estar utilizando de uma maneira realmente... Eu estou ainda batendo um pouco de cabeça, mas tá indo. Eu acho que é bem interessante. Perfeito. Não, legal. Aí tem que se adaptando, né? Com o tempo Sim, é uma adaptação, Maravilha. Priscila, fala aí alguma coisa também, Priscila.
Priscila tá desvendando o make. Ela tá lá entre 3 horas da manhã e 4 da manhã, ela estuda o make, né, Priscila, não é? Entre 11 da noite, meia-noite, alguma coisa assim. Caramba. Vamos ver, bota aí, abre teu microfone aí, Pri. Priscila, acho que ela não tá nem aí. Nossa, gente. Ela tá jogando, jogando strike, entendeu? E nem tá nem tá nos ouvindo. Priscila! É você. Eu acho que ela não tá ouvindo. Nem tá vendo, nem ouvindo. Tranquilo. E, Adriana, você tinha mais alguma pergunta? Não. Era essa a minha maior dúvida. Eu achei super interessante. Vou assistir a aula de novo. Aqui tá com barulho, né? Obviamente. Estou dentro da casa. Tem bastante barulho. Mas eu achei bem interessante. A gente vai conversar. Com certeza. Combinado. Não, com certeza você tem vários prospects aqui dentro, por isso que a gente vai falar. Priscila, tá nos ouvindo agora? Oi, gente, eu tô ouvindo. Como vocês tem duas. Com a Priscila Modesto. Desculpe. Eu entendi que vocês estavam chamando a Pri Modesto. Eu também tô aqui, será que ela não tá ouvindo? Eu que fiz confusão, realmente, gente. Eu dizia assim, é tu, Priscila Pinheiro, é tu. Pois é. Mas é legal. Bem, a Priscila Modesto que fez perguntas, né? A própria Adriana, assim, estão saindo com esse nível de entendimento que a gente está querendo, porque também não era o objetivo da aula vocês saírem aqui especialistas em make e integração, mas é de sair do ponto A para ir para o ponto B, e a partir daí a gente vai tendo mais informações. Priscila Modesto, o que você achou aí? Sim, eu consegui clarificar todas as minhas dúvidas. Eu tenho uma pergunta para o Raul Dias e também para você, Marcelo. Pode mandar. Eu estou muito interessada no AI, a partir do momento que eu comecei a ter essas aulas com você, e quero me aprofundar mais nessas questões técnicas mesmo. Eu estou pensando em voltar para a escola para isso, até me matriculei para o próximo semestre para fazer AI, mas eu acho que não vai ser tão... Eu acho que vai ser eu não sei, mas eu vou me aventurar nessa. Mas o que você me indicaria, Raul? Qual tipo de curso, Marcelo, qual tipo de cursos você me indicaria para eu fazer essa questão, construir esse chatbot, essa parte mais técnica? Deixa eu só entender uma coisa antes. Qual que é o contexto? O que você faz? Qual que vai ser o seu objetivo? É trabalhar com isso ou implementar na sua empresa? É trabalhar com isso. Tá, legal. Eu tenho uma loja online de roupas de ginástica, mas estou interessada em voltar para o mercado de trabalho. Eu acabei de ter um bebê e eu estou interessada em voltar para o mercado de trabalho nessa área de AI. Eu trabalhava com eventos antes. Entendi, legal. Então, olha, para você ir para a parte de IA, eu vou ser bem direto e reto com você. A maior parte do conhecimento bom, o conhecimento prático, que você vai assistir, gastar pouco tempo e já ter retorno em ser uma profissional executora, está na internet de fato. É QIFI mesmo, é mentorias mesmo, é você entrar em grupo igual esse aqui e fazer networking igual comigo. Depois eu te passo uma série de cursos que você pode comprar. Desculpa, ser franco assim, é muito bom você ter uma faculdade, uma formação, sim, mas para você ter uma profissão rápido, que vai já te dar os seus R$3.000 por mês, 3 mil e pouquinho por mês, ou talvez até um pouco mais, dependendo da empresa, está nesses cursos e você executar, botar a mão na massa. Inclusive, assim, o Lúcio não está aqui hoje, mas ele foi contratado sem nenhuma experiência em IA. Só que ele já estava estudando, ele já tem iniciou a faculdade agora de análise de sistemas, mas é um cara muito esforçado. E aí a gente fez um processo, me chamou a atenção, ele já tinha comprado cursos da QIFI, estudado, e ele montou um agente para ele, né? Nem tinha tipo cases, não, eu já fiz isso, já trabalhei. Não, ele foi muito sincero. E inclusive eu contrataria, porque como eu falei, está em falta. O mercado precisa, as empresas precisam, só que ainda não tem um volume de profissionais, entendeu? E vai precisar mais ainda, porque é tipo aquele negócio de onda, né? Então a gente está no comecinho da onda.
A hora que subir, que toda empresa vê que, puta, tá todo mundo usando, meus concorrentes estão levando meus clientes, vai bater o desespero. Aí todo mundo vai começar a correr atrás. Aí não vai ter mais profissional no mercado e vai ficar mais caro, consequentemente. Eu concordo com o Raul e digo assim, aqui na Liga você vai aprender a nadar para ganhar dinheiro com o IA sem precisar pagar com mais nada. Sim. Daí, depois que você aprender a nadar, você pode dizer, eu quero atravessar o Canal da Mancha nadando. Aí eu não vou poder ser o melhor treinador. Mas até você aprender a nadar, você pode ir comigo, que eu vou fazer você tirar as boias. E hoje é o meu dia das metáforas, gente. Olha, legal, hein? Verdade. É isso. Basicamente é isso. Você tem que ir dessa forma. Você vai ter que ir estudando, executando, entrando em contato. E assim, no caso, tipo, não, preciso aprender mais a fundo. Pede uma oportunidade. Fala, olha, eu aceito, tipo, sei lá, trabalho... Isso aí. É isso que eu digo. Entendeu? Pode marcar uma mentoria comigo, eu vou te mostrar, por exemplo, você ajudar a Vanessa a fazer o site dela, você ajudar a Adriana agora a resolver o bot dela, entendeu? Exato. Você dizer, olha, não, Larissa, quando precisar, me chama que eu quero ajudar esse negócio aí da Adriana, eu quero acompanhar. Digamos que a Adriana contrate o Raul. Tá ótimo, te bota na equipe, entendeu? Aprende ali com ele para poder ver, etc, etc. Então, pode grudar aí que você vai sair do outro lado, pode ter certeza. Exatamente. Não. Muito obrigada. Valeu. Tá liberado, então, o Raul, gente. Olha, Raul, muito, muito obrigado por tudo. Né? Eu que agradeço pela oportunidade, cara. Vamos ver quem tá ainda aí, abrir a câmera para a gente tirar uma última foto. Pô, tirar a foto aí, né? E depois a gente vai conversar, Raul. Perfeito. Só não te prometo que vai ser logo agora, porque tem uma fila aqui de coisas já. Que não, fica tranquilo. Essa semana também tá bem puxada para mim, graças a Deus. Tá bom. Mas a gente agenda sim, beleza? E a gente daí depois vai falar. Então, quem vai abrir a câmera, então, Sônia, Larissa, Sônia, Dias, Marta e Adriana. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Valeu. Legal. Valeu. Muito obrigado aí, Raul. Foi ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, gente. Qualquer coisa me chama aí. Um abraço. Tchau. Valeu. É isso aí. A gente tem, daqui a 15 dias, vai vir o cara de uma outra empresa que vai mostrar só como integra o WhatsApp, e é bem interessante também, vocês vão ver, daí vai conseguir conectar melhor e fazer as diferenças, entendeu? Até para vocês poderem daí ter grau de comparação. Mas eu preferi fazer o mais geral primeiro, para dar essa visão maior, e para depois a gente ir para os específicos, tá bom? Obrigado, gente. Uma ótima tarde e aqueçam seus pés, quem está aí de São Paulo para baixo. Você, Nelson, está com frio aí no Rio ou não? Ou foi para a praia já? Tá de camiseta? Abre aí seu microfone. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo.